Vamos então, neste momento, pedindo à espiritualidade que nós possamos hoje aqui aprender bastante, aprender muito com as respostas que virão. Que fiquemos atentos à pergunta do outro, ouvindo a resposta. Quem sabe a nossa resposta, a solução para o nosso problema, o alívio para os nossos corações, não estará na resposta à pergunta do outro. Que todos nós tenhamos a paciência, a coerência e principalmente a caridade de ouvir e dar também o espaço para o outro. Que todos nós vibremos para que o Zé Araújo possa hoje nos responder com a sabedoria de sempre e com a ajuda da espiritualidade. Mas também queremos agradecer à espiritualidade maior, ao nosso Pai, por termos a oportunidade de estarmos aqui e principalmente por termos essa casa em nosso caminho, que nos auxilia, nos dá forças e esclarecimento para a nossa caminhada evolutiva. Agradecendo então a espiritualidade maior, a direção desta casa, espiritualmente, que possamos aqui, todos preparados, assim como os internautas também, em uníssono, com boas energias, ouvir agora a leitura que a Dona Sandra irá fazer para o relaxamento e também para o esclarecimento e preparação para o que vem a seguir. Que assim seja. A piedade. A piedade é uma virtude que mais vos aproxima dos anjos. Ela é uma irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai os vossos corações se comover diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são como uma consolação que lhe aplicais sobre as feridas. E quando, por uma doce simpatia, conseguis lhe dar esperança e a resignação, que alegria experimentais. Essa aventura é bem verdade, tem um certo pesar, visto que nasce ao lado da infelicidade. Mas, se não possui a ilusão dos prazeres terrenos, não tem as decepções angustiantes do vazio que eles deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. Piedade, uma piedade suave, uma piedade bem sentida é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. Esse esquecimento, essa renúncia em favor dos infelizes, é virtude do seu mais alto grau que o divino Messias praticou durante sua vida e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primária e quando praticada por todos os povos, garantirá a felicidade da terra, fazendo finalmente reinar a concórdia, a paz e o amor. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e que a paz do meigo Rabi da Galileia, Jesus, possa estar nesta tarde, nesta noite, em nossos corações. Antes de perguntas e respostas, gostaríamos de fazer um agradecimento. Nós soubemos agora há pouco hoje nós estamos com um obsessor aqui do som. Ele vem de vez em quando. Ele não está gostando muito do pessoal hoje. E queremos agradecer. Soubemos do Roberto que o pessoal de Portugal aí, essa Malta Fiche, como eles chamam lá, é giro, E queria fazer um agradecimento aqui ao pessoal que está em Portugal pela acolhida, ao presidente da federação, o senhor Vitor Féria, a dona Helena, as casas que se cotizaram para nos levar. Gostaríamos de agradecer aos espíritos que puderam trocar o microfone. Mas eu vou ter que tirar roupa aqui? Não, Como é que eu vou fazer?
E aí, agora... então agora vamos fazer o agradecimento, né? Então eu quero agradecer a essa Malta Fischer, como eles dizem. Malta é grupo, né? Fischer, para vocês não sabem aqui, né? É muito bom. E Giro é legal. Então, ao senhor Vitor Féria, presidente da Federação Espírita Portuguesa, a sua esposa Helena, a todos os centros espíritas que se cotizaram, e a Leonor também, que nos acolheu na sua casa, a Luci também, a Luísa também, que também se esforçou, todo mundo, e em especial ao meu médium de transporte, que não quer que eu diga o nome, tão humilde que é. Mas o nome dele lá é Pirilampo Espiritual. Não é? A esposa dele, a Ananda, a Filipa, ao Francisco, né? E ao Teco, e a todos os portugueses que nos acolheram. Fui recebido com muito carinho, comi muito bacalhau, muito, quase todo dia, né? E também em Portugal, quase que psicografamos todos os dias, porque o convite foi feito ao palestrante José Araújo. Ninguém pediu para mim psicografar, ninguém me obrigou a psicografar. Isso criou eu sou movido a isso, a naturalidade, né? Se alguém tivesse dito que eu tinha que psicografar, eu acho que eu nem teria ido para Portugal. Então essa pessoa que organizou lá, que é o Pirilampo, né? Que é o mas é Pi alguma coisa, Pirilampo Espiritual, o nosso médio de transporte. Ele não quer que eu diga o nome dele, então realmente eu estou atendendo o pedido. Então um grande abraço para vocês, né? Um grande beijo. Me fizeram uma surpresa no dia lá que a gente completa ano de reencarnação. Tive a oportunidade de rever o Divaldo. Fazia 25 anos que nós não nos encontrávamos, né? E como disse lá o Pirilampo Espiritual, que o Divaldo ia lembrar. E realmente ele foi buscar nos recônditos da memória dele, que ele tem uma memória excelente, né? E lembrou-se de nós no Lar Espírita Chico Xavier, que a gente fez parte, onde foi maravilhoso ter passado o aniversário com o Divaldo. Ele serviu o meu prato, né? Eu disse, meu Deus, eu tenho que servir você. Ele servia a minha comida, a gente almoçou junto 2 vezes. Foi maravilhoso. Como também é um grupo maravilhoso aí de Portugal. Meu muito obrigado a vocês todos, os portugueses. Vocês moram agora, né, aqui no nosso coração. Então vamos lá, Beatriz. Espero que venham perguntas bastante fáceis. Estou muito cansado. Estou com bronquite. Respeitem esse doente. Então vamos à primeira pergunta. O cérebro de todos nós são iguais? E por que o cérebro de todos nós são iguais? E por que somos tão diferentes? O cérebro continua após a morte no espírito? Podemos comparar o cérebro. A única coisa que a gente pode comparar o cérebro seria a dimensão e a ordem das galáxias. Porque o cérebro tem centenas de bilhões de neurônios. O cérebro também pode ser comparado simbolicamente a um computador. E o cérebro seria o computador, né? Na verdade, que decodifica os pensamentos. Mas o cérebro, ele não produz a mente. A mente, o cérebro é um decodificador dos pensamentos que advêm da mente. O nosso cérebro, ele ocupa 2% do nosso corpo. Apenas 2%. Pesa aí cerca de 1,5 kg. E consome 20 a 25% do oxigênio que nós respiramos. E o nosso cérebro, ele acaba gastando 20% das calorias que consumimos, cerca de 20% das calorias que consumimos todo dia. Então olha que o cérebro tem que fazer um investimento nele, né? Quer dizer que se as pessoas pensarem muito, pode emagrecer. Porque se vai 20% das calorias, né? Por isso que eu acho que eu como muito, né? Nada, como não. E o cérebro, ele é composto de uma rede de comunicação. Para vocês terem uma ideia, o cérebro, atualizadamente, as informações que existem aí, nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios, que é a rede neural que faz as comunicações, né? A comunicação do nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele é formado pelas correntes que são chamadas de sinapses, são as sinapses cerebrais. As sinapses cerebrais,
eram reconhecidas só como as sinapses elétricas, que é a comunicação entre os neurônios, né? Mas foi na década, se eu não me engano, de 80, 70, 80 ou 90, faz algum tempo, em Montreal, no Canadá, um neurocirurgião chamado Dr. William Penfield, eu não sou muito bom no inglês, né? Mas deve ser William Penfield, a pronúncia. Esse neurocirurgião estava realizando uma operação, uma cirurgia numa paciente que estava devidamente anestesiada, estava com o cérebro resfriado, um resfriamento cerebral, e para sua surpresa o bisturi por acaso passou para uma outra área e a paciente, a mulher que estava adormecida, começou a cantar. E o Dr. William Penfield disse, mas ela não pode cantar se ela está sob efeito de anestesia e efeito de estar adormecida. E aí ele voltou o bisturi para aquela área do cérebro e a mulher cantou uma outra música. Depois, em entrevista com a mulher, o Dr. William Penfield, ela disse que essa música que ela cantou, eles anotaram lá tudo mais as músicas que ela cantou, a segunda música foi uma música que ela havia escutado no ventre da mãe dela, quando a mãe dela ainda estava grávida dela. Com isso, com essa informação, que para todos os neurocirurgiões da época só se conhecia as sinapses cerebral ditas elétricas, passou-se a se ver que existia as sinapses, porque o cérebro estava resfriado, não tinha como fazer um condutor, um condutor elétrico, então as sinapses elétricas não funcionaram naquela hora. E o Dr. William Penfield queria saber como poderia. Foi ali que começou-se os estudos, que culminou na descoberta da sinapse eletroquímica, que funciona no cérebro como um sinalizador. Esse sinalizador químico é que faz com que essas sinapses tenha o que nós chamamos de sinalizadores, que são as nossas reações, que são chamadas de neurotransmissores, que são vários. Agora, vejamos bem, quando nascemos, a gente nasce com 250 bilhões de sinapses. Um bebê com 8 meses já possui 600 bilhões de sinapses, quer dizer, é como se fosse um estoque de matéria-prima. E os neurônios, eles não, depois de mortos, né, depois que eles se extinguem, eles não renascem. Ou seja, aquele neurônio não, outros são produzidos, né? Hoje a ciência já mostra, a neurociência, de que quem realmente lê, que se esforça, que está fazendo atividades cerebrais, tem uma propensão muito grande de fabricar mais neurônios, enquanto as pessoas que têm uma vida sedentária mental, elas têm muita propensão de não ter mais neurônios. E essas sinapses eletroquímicas ou químicas, esses sinalizadores que são os neurotransmissores, por que nós estamos dizendo isso? Porque vocês vão entender essas diferenças que está perguntando. Esse assunto vem bem, como diz o português lá, de Portugal, né? Vem bem a calhar. Agora eu estou falando no nosso português. A calhar para eles é se vai dar, se der, né? Vem a calhar. Por quê? Porque nós descobrimos, é bom até providenciar 2 microfones ali. Nós descobrimos, agora há pouco, recentemente, acho que foi em março, abril, março, nós descobrimos, através dos grupos de comportamento desse livro da Arqueologia do Ser, que não existe esse assunto ainda que nós estamos falando, que nos grupos de comportamento existe uma cognição, cognitivamente falando, caminhos que um grupo de comportamento faz esse caminho e o outro não faz. E quando nós somos uma pessoa que gostamos de provar simplesmente o que estamos dizendo, vou fazer uma pergunta, levantem a mão agora, a pergunta que eu vou fazer. Era bom você girar a câmera antes de eu fazer a pergunta. Porque aí, isso. Mas eu acho mais prático, né? É que ele é emocional, ele está esperando minha pergunta. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem já leu o livro, esse Arqueologia do Ser? Quem já se identificou em um grupo de comportamento, levanta a mão, por favor. Isso. Então vai ficar fácil de eu chamar alguém aqui como voluntário, né? Para explicar a questão dos neurotransmissores. Que entre esses neurotransmissores nós vamos citar alguns aqui.
como, vamos citar como a dopamina. A dopamina é um deles. Essa dopamina, ele cuida, na verdade, esse neurotransmissor, esse sinalizador químico, ele cuida do senso motor, desses níveis do senso motor que tem na pessoa, o nível, inclusive, de humor, inclusive, da pessoa. Isso muito já se fala sobre isso. Só que o que nós descobrimos foi fazer uma conexão, um link com os grupos de comportamento. E podemos provar com as pessoas que nem sabem que eu vou chamar, eu nem sei quem eu vou chamar ainda, né? Mas eu já está me dando aqui uma intuição de chamar, por exemplo, deixa eu ver aqui chamar ali, eu acho que a Juliana, que é uma pessoa que não faz parte da casa. Juliana, por favor. É você mesmo, Juliana. Isso. Juliana, porque você já conhece o seu grupo, né? Deixa eu ver quem mais eu posso chamar, uma pessoa que não seja da casa, para não haver nenhuma subterfúgio, né? Porque ciência não pode, tem que ser uma coisa muito séria. Chamar a Jaqueline também aqui. Se a Sabrina Horst também estiver aí também. Você também pode vir aqui em cima, por favor. Deixa eu ver quem mais eu vou chamar para... sim, a Andréia, que está ali sentada também. Vou chamar você. Vamos lá. Vamos chamar também chamar aqui, deixa eu ver aqui mais... pode ficar aqui. Vamos chamar aqui... Eu quero chamar pessoas que não façam parte da casa, que só frequentam a casa, mas eu vou ter que chamar alguém, porque eu não estou vendo aqui outra pessoa, que eu não enxergo bem a público, porque eu tenho uma técnica, sou tímido, para não olhar muito para o público. Então agora eu tenho que olhar mesmo, né? Chamar a Julie aqui, por favor. E vamos chamar quem mais aqui? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, uma pessoa mais... Não estou vendo ninguém assim, vou ter que chamar alguém da casa mesmo. Então a Gabriele está aí, a Gabi, vamos chamar ela aqui também. Isso. E a Sabrina Roth está aí? Não, né? Não veio. Então, deixa eu ver. E o Franco está aí? Se o Franco tiver... O Franco está? Opa, aqui vai servir aqui, Franco. Vem aqui. Então, quem não tem cão, caça com gato. Isso é um ditado nordestino lá de Recife. Não é? Deixa eu afastar isso aqui, vai caber todo mundo. Senão a Andréa vai bater em mim com os arranjos de Natal aqui. Ficaram muito bonitos, né? Então, por que eu chamei essas pessoas? Por favor, me dê microfones aqui, Adriana. Peguem microfones ali. Coloca primeiro para a Juliana e para a Letícia. A Gabriele, desculpe. Por que nós chamamos as pessoas? A pergunta diz... Como é que é a pergunta, Beatriz? Primeira pergunta. Olha o que gerou essa pergunta. O cérebro de todos nós são iguais. E por que somos tão diferentes? O cérebro continua após a morte no espírito? Então, vamos responder essa primeira parte. Você que fez essa pergunta, que está aqui sentado. Veja bem, nós temos aqui... Qual é o seu grupo de comportamento? Põe o microfone para ela dizer. Tem que ligar o microfone. Acho que eles não ligaram. Eles não são muito caridosos, né? Não, pode falar os dois juntos. Tá, Multifaces, que é o futurista. Você tem certeza disso? Tenho. Quantos por cento você tem certeza que você é desse grupo? Totalmente. Passa aqui para ela. Qual o seu grupo de comportamento que você faz parte? É exigente e agora é fazedor. Muito bem. Agora aqui, qual é o seu grupo? Fazedor. Que é o exigente, que né? É no arqueologia, exigente. Né? E o dela? Sou uma criativa, no nome novo otimista. Sou um otimista. Que é o criativo. Sou uma multifaces, agora é futurista. Isso. Com a presença deles aqui, empiricamente, isso aqui é um novo tipo de ciência do futuro. É a ciência empírica que a gente prova com as pessoas. Não precisamos mais nada, tá? Então veja bem, a Juliana e a Gabriele, que é a Gabi, elas têm esse neurotransmissor em baixa, que é a dopamina. A dopamina nelas é uma coisa que elas sentiram muito na infância, na adolescência, mas depois, agora, elas só têm prazer se terminar alguma coisa ou se estão fazendo alguma coisa. Está correto? Por favor. Claro. Sente isso? Sim. Eu não estou hipnotizando ela, fazendo nada, nem nada combinado aqui. Não, tem gente ainda que vai pensar. Chamei a esmo aí, mas é porque é uma realidade que nós descobrimos, não estávamos atrás disso, mas o dia a dia, o day by day, essa questão de você como cientista está pesquisando, fazendo laboratório, né? Mesmo com o tempo que a gente não tem, que nós temos inveja de quem tem tempo, o dia tinha que ter pelo menos 72 horas para mim fazer tudo que eu tenho que fazer.
Mas nós descobrimos isso. Aí descobrimos também, por favor, agora o microfone para... Não, tá aqui, já tem aqui. Você sente essa questão de que o teu humor, ele rapidamente ele sai de você, esse humor? Dependendo do que acontecer, sim. Porque aí nós estamos falando de um neurotransmissor chamado serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que tem um sinalizador químico que faz com que os inteligentes, que nós chamamos de exigentes na arqueologia, ou os fazedores, com o novo nome agora que a gente deu na vida profissional, faz com que esse humor ele se irrite. Você se irrita com muita facilidade? Não tá brincando. É bem rápido, assim, dependendo do que acontecer, né? Tipo, pavio curto, né? Então é rápido pra... mas não é aquele pavio curto de braveza, não, de braveza, de ser bravo, não. Pavio curto é aquele que se irritar com mais facilidade do que os outros grupos. Nem sempre, tipo, exterioriza, né? Mas aqui dentro o negócio tá fervendo. A raiva contida, né? Isso. Exatamente. Sente isso, Juliana? Fala aí pra Muito. pessoa. Eu deveria viver nessa casa espírita, porque aqui me dá um pouco de paz e tal. Daí eu começo a pensar, assim, porque a raiva, né, te leva a uma série de coisas. Então, aqui me dá um equilíbrio melhor, assim, com certeza. Porque antes eu era muito raivosa. Então, porque a serotonina é uma questão... E se vocês lerem a questão da reencarnatória, o passado da Juliana e o passado da Gabi está aqui, o Franco e a Jaqueline. Que aí, a questão aqui... Agora vamos passar o microfone para eles aqui. A Jaqueline e o Franco aqui. Qual o neurotransmissor aqui que vai ser muito forte aqui neles? Exatamente a serotonina. Que também eles têm bastante endorfina, por isso que eles estão sempre, né? Algumas pessoas podem ter um grande quê de serotonina, mas tem que comer chocolate, doce, mas daqui a pouco quando passa o efeito do doce de chocolate, né? Porque é um químico exterior, não é um químico interior, que foi sinalizado pela sinapse eletroquímica do cérebro. Não. Porque ele é exterior. Ele pode até provocar a serotonina, mas ela é passageira porque ela na verdade, ela é um paliativo para as pessoas que estão sentindo falta da serotonina. Vai lá e come um chocolate, vai lá e delicia aquele chocolate, mas no fundo, aquilo vai passar. Porque quimicamente excretada, né, nas partes das cerebrinas lá, que vai ser isso aí, esse sinalizador químico, ele não está com profundidade. Então, vamos lá. O que é que você tem como foco na vida? Vamos lá. Novidade. E prazer, né? Novidade e prazer. Se não tiver prazer, é bom trabalhar? Nenhum. Consegue guardar algum dinheiro na vida? Nunca. Meu irmão Fred também não consegue, não há jeito, né? E pode receber 60 milhões hoje, é capaz de sexta-feira que vem não ter um centavo. É vendaval. E você? Vamos lá. O que é o teu foco na vida, assim? Pessoal, profissional? Estou sempre em busca de algo novo. E prazer, tem que ter prazer. Totalmente, senão eu pulo para outra coisa já. E quando alguma coisa começa a te irritar, tu foge dela logo dessa coisa? Na hora. Na hora de problema, de dor, né? Não gosto. Consegue guardar algum dinheiro? Nenhum. Isso eu já escutei de mais de 1.400 pessoas desse grupo. Do grupo delas que são dos exigentes, mais de 2.000 e pouca. Do grupo agora que nós vamos falar, que é o próximo, que nós vamos falar sobre outro neurotransmissor que nós descobrimos. Por favor, agora para eles aqui, a Julie, né? Julie e Andréa, né? Aqui só reforçando, aqui nós estamos falando com uma pessoa que faz parte, ela não é uma multiface, nem é uma futurista, faz parte de um grupo natural que está inserido na natureza, que nós nominamos no neologismo novo de multifaces ou de futurista. Então, me diga uma coisa, nós vamos falar agora sobre a noradrenalina. Esse neurotransmissor chamado noradrenalina faz parte, consoantemente falando, desse grupo, porque eles vão sentir assim, ó, o que é que a noradrenalina faz? Ela dá uma excitação física e mental, tá? E além dessa excitação física e mental, ela está confirmando aqui, né? Está estudando essa área aqui, que ela está estudando psicologia, psiquiatria, Então, a noradrenalina, ela traz excitação física e mental. O que é que vai ocorrer nisso aí? Os inteligentes multifaces, eles têm que estar sempre em excitação física e mental. A mente não para. E aí, isso faz parte da atenção, porque a noradrenalina está ligada à atenção, de reter a atenção. Você consegue prestar atenção em qualquer coisa ou tem que ser interessante, por favor? Tem que ser interessante.
E você pode ligar um piloto automático lendo e estar prestando atenção em outra coisa. Sim, estou no quarto com o som ligado, a TV ligada, vendo um livro e jogando um joguinho no celular, assim. E eu estou fazendo tudo aquilo ali ao mesmo tempo. Jesus, É. toma conta. Só ela dizendo, eu já fiquei cansado. Muito bem, Júlia. Andréa, tá funcionando? Vamos ver lá, dê um alô aí. Oi. Andréa, você sente essa questão da mente ficar imaginando o tempo todo, seja negativo ou positivo? Sim, todo tempo. Essa mesma noradrenalina faz também um efeito contrário nos inteligentes multifácicos, que são os futuristas, que é a questão de imaginar uma coisa ruim. Fantasmas, né? Uma pessoa não ligou, não respondeu o e-mail, posso pensar mil coisas. Está acontecendo isso, aconteceu aquilo, e eu formulo nesse conjunto um monte de coisas que não existem, não é verdade? Amanhã a gente tem que conversar sério, a gente nem dorme, né? Então, um e-mail, eu preciso conversar com você urgente. A gente foi até a China e voltou pensando em todas as possibilidades, né? Essa excitação mental, não sei se aconteceu com você, André, a questão de jogar chantilly. Chantilly seria uma forma meio que pejorativa de nós falarmos que uma pessoa joga chantilly é quando ela valoriza demais uma coisa que não está sendo valorizada. Conhecer uma pessoa, a pessoa diz, eu tenho científico, eu tenho o ensino, como é que é? O ensino médio agora, né? Ensino médio. Mas quando ela vai contar em casa para a mamãe, chega assim, eu conheci um cara que ele está formado já em direito, o cara só disse que ia fazer direito. Isso é jogar chantilly. Outros assim, como é que foi o emprego que você foi ver? O emprego não tinha nem carteira assinada, nada, não tinha um contrato, mas chega em casa e isso aí é um detalhe, também tu é muito negativa, né? Isso é jogar chantilly também. Olha, gente, o nosso muito obrigado a vocês, né? Uma salva de palmas para eles, por favor. Muito obrigado. Isso aí foi um assovio. Mas então, eu acho que eu já respondi as diferenças cerebrais, né? Lógico que faltou aqui dizer, por exemplo, eu vou pedir para levantar a mão agora. Vou pedir para levantar a mão. Quem é aqui que já se identificou como inteligentes pacifistas, que são os que nós chamamos agora de neutros? Levante a mão, aqueles que já se identificaram. Ou que conhece algum neutro, conhece o curso. Essas pessoas que são do inteligente neutro, né? Lá em Portugal também temos lá uma neutra que fez parte lá do curso, né? A Lucy deve estar vendo a gente aí. Nós descobrimos que ali a questão da endorfina, que é um neurotransmissor, que faz parte, que se junta com a indolência, que é o princípio elementar, a base paixão do neutro, e faz com que o neutro ele pode ter uma dor. Essa dor pode estar dentro dele, mas ele não verbaliza essa dor para ninguém, e a própria dor se esvai, vai embora sem eles tomarem remédio. Levanta as mãos, os neutros confirmam isso? Olha lá, confirma lá atrás, confirma lá, confirma aqui, confirma aqui. Isso é ciência empírica, a partir do momento que as pessoas sentem isso. Nós não fizemos a cabeça de ninguém para dizer isso. Isto é a ciência empírica que nós estamos tratando e que sabemos que é a ponta do iceberg. Ainda muita gente vai dar de ombro porque uma coisa que é tão simples, tão verdadeira, tão natural e que não tem complexidade não é muito interessante, né? Porque o foco não é ganhar dinheiro, é ajudar as pessoas que elas possam realmente serem felizes de verdade. Bem, então isso mostra as diferenças cerebrais, mas eu gostaria de completar a pergunta, porque no final acho que pergunta se o espírito leva o cérebro, é assim mesmo? Não. Se continua o espírito com o cérebro. Na questão 151 do Livro dos Espíritos, a 151, que inclusive a gente transcreveu para esse livro, que é o Arqueologia do Ser, Allan Kardec pergunta se nós vamos, mais ou menos assim, se nós vamos continuar com a nossa forma de pensar, a questão do todo, das assembleias, e a resposta na espiritualidade, na 151, é de que, faz uma pergunta, inclusive, quando você está fazendo parte de uma assembleia, de um conjunto, você perde a sua individualidade? O conjunto não é o todo? A mesma coisa, a resposta quer dizer que quando nós desencarnarmos, nós seremos mesmo no todo universal, porque a pergunta de Kardec é se a gente vai se juntar. O que dizer dessas pessoas que dizem, Kardec pergunta na 151, que quando a gente morrer, quando morre, a gente vai fazer parte do todo universal? E a resposta é bem categórica da espiritualidade na 151, do Livro dos Espíritos, que, na verdade, nós, mesmo fazendo parte, eles fazem uma pergunta aos espíritos para Kardec, mesmo fazendo parte de um todo, de um conjunto ou de uma assembleia, mas nós não perdemos a nossa individualidade. Assim mesmo acontece quando nós desencarnamos. Nós vamos ter a nossa individualidade porque a mente continua. O cérebro é um compartimento, um computador, um mecanismo terreno que nos serve, como dissemos lá no início, o cérebro pode
ser comparado às galáxias, que ainda tem muito a desvendar nas galáxias, assim mesmo o homem tem muito a desvendar ainda do cérebro, que é um grande equipamento que faz parte dessa natureza que o Papai do Céu nos otorgou. Espero que eu tenha conseguido responder a pergunta. A próxima pergunta, a pessoa pergunta que como entender a raiva e por que sinto tanta raiva? Vixe Maria. A raiva, até algumas pessoas aqui falaram, mas eu não vou deixar isso por último, para falar dos comportamentos que sentem raiva. A raiva, ao nosso ver, está ligada ao orgulho. Existem inúmeras facetas da raiva. Ao longo desses anos, trabalhando aqui no atendimento das pessoas que chegam aqui para nós, né? Que em Portugal eu descobri assim, ó, o português tem razão nisso. Aí um gajo lá, né? Que é o pirilampo, né? Espiritual, ele disse para mim assim, mas olha, se o atendimento tem que ser fraterno, eu nunca vi um atendimento da Casa Espírita ser antifraterno, né? Ele tem razão, né? Tem que ser fraterno, então o atendimento individual que nós fazemos aqui, ao longo desses anos todos que já praticamos, não fazemos mais, tá? Quem quiser tira o cavalo da chuva, porque quem faz é ele. Sabe por que isso? Porque todo mundo só quer atendimento com o raio que o parta desse médio, né? Aí, para não ter privilégio nem criar estrelismo dentro da casa, nós nos afastamos e deixamos pessoas muito bem treinadas, né, que fazem hoje. E quando o caso é muito especial, aí a gente entra ali aconselhando junto com a espiritualidade. Mas o problema são as pessoas que querem endeusar pessoas que não são deuses, pessoas que são de carne e osso, né? Tá certo? Uma vez eu estava no supermercado, isso faz muitos anos, fazendo compra lá no Angelone, né? Não fazendo aqui propaganda. Aí uma senhora fez assim, você aqui? Eu tomei até um susto, eu digo, o que foi? Ela disse, no supermercado? Eu digo, sim, eu compro, eu como. Eu faço xixi, cocô, tudo, igual a todo mundo. Mas o que eu estava falando mesmo? Às vezes eu me perco também. Ah, da raiva, sim, é que quando fala com a raiva eu me perco. Então, a raiva, na verdade, tem várias facetas. E uma das facetas, a raiva, ela é oriunda, com certeza absoluta, do orgulho. Porque é um dos vícios, né? E uma das ervas daninhas que Jesus mais nos colocou para que nós combatêssemos, né? E o orgulho, ele vem de um mimo. Não é o mimo lá de Portugal, que é um presente. O mimo aqui no Brasil é uma pessoa mimada. Uma pessoa que muitas vezes não recebeu carinho na outra vida, aí a mãe vem com aquela questão de dar carinho demais. Ou a vida, né? Os pais protegeram demais. Porque tem gente que diz assim, ah, não, mas eu tive... Mas às vezes o mimo vem lá de outra vida. Porque eu fui muito rico, porque eu tive facilidades, porque eu não tive dor nem problema, porque eu fazia parte de um comportamento que não sabia lidar com a dor, porque eu era uma pessoa que deixava as pessoas muito facilmente, abandonava as pessoas, abandonava os compromissos. E quando eu estou nessa encarnação, eu sou mimado, orgulhoso, orgulhosa. E aí adivinha a raiva. A raiva do ciúme, a raiva da inveja, a raiva da impotência, a raiva de ser preterido, a raiva de ser deixado, a raiva de ser esquecido. E a raiva é um produto do orgulho. Se nós diminuirmos o nosso orgulho, com certeza não sentiremos tanta raiva. Agora existe, naturalmente falando, um grupo que a gente já fez todo um estudo, que ele tem realmente, naturalmente, uma raiva contida, que é o grupo dos inteligentes exigentes. Que não é essa raiva do orgulho que nós estamos falando, é uma raiva mais a nível de fazer parte negativa dessa base paixão que se chama ira. Então todo inteligente exigente, ele vai ter, se ele deixar de fazer uma coisa e ficar lembrando que deixou de fazer aquilo, a raiva pode vir. Se ele estava discutindo com uma pessoa, com o André aqui, e não disse tudo que tinha para dizer, vai para casa com raiva porque eu não disse tudo que tinha que dizer. Esse é um tipo de raiva diferente, é uma raiva natural, uma raiva que faz parte de um comportamento que pode ser equilibrado, mesmo assim, tem que ser equilibrado. Se uma pessoa faz parte desse grupo, está dentro da casa espírita, como bem disse a Juliana, foi muito sincera e honesta, né? Parabéns para ela. Ela disse que tem essa raiva, mas ela quando está aqui, ela diminui isso. Ela vai procurar equilibrar isso. Isso sim. Mas a raiva é um produto, e porque a pessoa pergunta que tem raiva, tenho raiva porque eu tenho orgulho. Porque a partir do momento que eu for diminuindo meu orgulho, essa raiva vai diminuindo. A raiva de estar com a pessoa e querer que a pessoa seja diferente. Eu estou com a pessoa, quero que ele seja aquele produto que eu quero, que eu almejo, que eu visualizo, e a pessoa não é, então eu bato, eu piso, eu discuto, eu maltrato, Isso é orgulho. E o orgulho se manifesta de variadas formas e facetas. E nós que estamos aqui aprendendo essa ciência dos espíritos, que somos nós também encarnados, e dos espíritos desencarnados, temos uma responsabilidade muito grande perante combatermos a raiva,
para que possamos não proliferar esta raiva. Porque muitas vezes a gente contamina, a gente sai com raiva de um local e vamos até um outro local e levamos essa raiva conosco. E essa raiva contamina, e as crianças que são mais sensíveis, os nossos filhos, os nossos filhinhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, os nossos irmãozinhos, caçulas, se tiver algum que tem uma sensibilidade energética maior, vai pegar a tua raiva para ele, vai ficar com enfermidades, e a culpa é do pai, é da mãe, é do irmão, é do tio, que prolifera esta raiva do orgulho, porque fulano comprou um presente, comprou o carro do ano, eu não tenho, já me dá uma raiva, eu já desconto. E sempre quem está na intimidade é que sofre, porque o estranho não sofre a raiva da pessoa, né? São as máscaras sociais orgulhosas. Puro para o estranho, eu falo, tudo bem, Rafael. Quando chega na intimidade, nem fala comigo, não enche o meu saco. Eu tenho raiva aqui, mas não tenho raiva ali. É uma raiva construída para descontar nos outros, que é oriunda do orgulho. E o orgulho é o grande provedor da raiva. Se você quer parar de ter raiva, pode fazer um teste no dia a dia de combater o orgulho, porque o orgulho ele se manifesta de variadas formas. Ele às vezes está tão tênue, tão intrínseco nas pessoas, que as pessoas não percebem que são orgulhosas, porque o orgulhoso é o primeiro que diz, eu não tenho orgulho. E o orgulho se manifesta de variadas formas. Existe sorte ou azar? Ou é o destino que nos conduz? Olha, para isso nós temos até uma historinha que eu vou contar aqui rapidamente. Era uma vez um menino, um garoto, ele era louco para ter um cavalo. E o menino só vivia falando. Já estava com desde os 7 anos que ele falava que queria um cavalo, que queria um cavalo, que queria um cavalo. 3 anos falando isso. O dono da taberna lá já vivia já de... lá vem ele falar do cavalo. Aí um dia... E tinha um vizinho que dizia pro pai do menino assim, teu filho é louco, devias internar o teu filho. E aí o vizinho falava assim, mas por que ele é louco, vizinho? Ah, porque teu filho só vive falando em cavalo, cavalo, cavalo. Nunca nesse vilarejo que a gente mora, um dia vai aparecer um cavalo. Aqui o que a gente tem é cachorro, galinha, mas cavalo nunca houve aqui, nunca vai haver cavalo. Desde a época do meu bisavô que nunca houve cavalo aqui. Como é que vai haver cavalo agora? Tu é uma pessoa azarenta mesmo, tem um menino louco, né? Ai, que azar tu tem. O pai do menino disse assim, olha, se é sorte ou azar eu não sei. Cabo de 6 meses, um general que estava com sua batalha, foi para aquele vilarejo fazendo uma batalha do reino, aquele reino tinha entrado em guerra, fazendo uma batalha, e aí um potro que tinha nascido machucou a perna, e ele tinha que sacrificar, e aí ele perguntou se não tinha ninguém que queria um cavalinho. Aí o dono da taberna lembrou do menino, tem um menino aqui que é louco por um cavalo. E o general deu o cavalo ao menino. Aí o vizinho já chegou no outro dia e fez, meu Deus do céu, teu filho queria um cavalinho? Vem um general e dá um cavalinho pro teu filho, né? Mas que azar, o cavalo está com a perninha quebrada, mas tu tem muito azar mesmo. E o dono o pai do menino disse assim, se é sorte ou azar eu não sei. E aí tá. Mas o menino cuidou tanto do cavalinho, do potro, que o cavalinho ficou com a perna boa, ficou forte. E aí o menino andando de cavalo, aí o vizinho chegou para ele, o vizinho lá do azar, disse assim, meu Deus, teu menino queria um cavalinho, veio um general, ele pegou o cavalinho ficou aí com a perna doente, ele tratou, e agora ele está com esse cavalão. Meu Deus, tu é um cara de sorte mesmo. E aí o pai do filho disse assim, olha, se é sorte ou azar eu não sei. Passou-se. Mas aí o menino foi andar de cavalo, né? Quebrou a perna. Aí o vizinho já tratou de dizer assim, teu filho queria um cavalinho, o general trouxe o cavalinho, depois o cavalinho estava doente, ele cuidou, depois ele estava montando, agora ele quebrou a perna, tu tem muito azar mesmo. Aí o pai do rapaz disse assim, olha, se é sorte ou azar eu não sei. Como o rapaz já estava com 18 anos, e aí quando veio o mandato que todas as pessoas que tinham 17, 18 anos tinham que ir para a guerra. E aí o rapaz não pôde ir porque estava com a perna quebrada. E aí o homem chegou lá pro vizinho, meu Deus, teu filho tem muita sorte mesmo, porque olha só, ele queria um cavalinho, veio um cavalinho. O cavalinho estava machucado, ele consertou. Depois andando ele caiu, quebrou a perna e agora está alistado e ele ficou em casa. E aí o pai disse, é sorte ou azar, eu não sei. Mas aí, quando o rapaz ficou bom da perna, antes disso, o cavalo fugiu. O vizinho já foi, tratou, diz assim, vizinho, tu é muito azarento. Porque o menino queria um cavalinho veio, com a perna machucada, ele curou, ele quebrou a perna, não foi para se alistar, mas agora o cavalo fugiu, é muito azar que vocês têm. E aí o pai do menino disse assim, se é sorte ou azar, eu não sei. E aí tá, daqui a pouco, quando vem o cavalo que tinha fugido, volta com uma manada de cavalo, pelo menos 40 cavalos. E o vizinho ficou louco. Meu Deus, vocês têm muita sorte.
Porque o menino tinha que querer um cavalinho, o cavalinho veio, o general deu o cavalinho se machucou, você não cuidou. E depois, agora, o rapaz montou, não foi pro exército, não foi pra guerra, e agora o cavalo traz 45 cavalos. É muita sorte. E o pai do menino disse assim, ó, se é sorte ou azar, eu não sei. E aí tá. Moral da história. Não existe sorte nem azar. Na questão 851 do Livro dos Espíritos, 851, Allan Kardec pergunta sobre se há uma determinação, mais ou menos assim, que há uma coisa predestinada para todos nós, se há um destino, se há uma determinação. E finaliza essa pergunta dizendo, onde é que fica aí o livre-arbítrio, na 851? E a resposta da espiritualidade boiamiga, na questão 851 do Livro dos Espíritos, é de que, realmente, há uma determinação, só existe antes da gente reencarnar, no que a gente decidiu, mas só serve para o que a gente decidiu sobre o nosso corpo físico. Porque, moralmente, não existe uma predeterminação, porque o livre-arbítrio está colocado nas nossas decisões morais, tanto que lá na resposta da 851, ele ainda assevera a espiritualidade, de que a gente é que vai ter que discernir se insiste, se desiste de umas coisas ruins entre o bem e o mal. Cabe a nós e cabe ao livre-arbítrio a gente decidir se a gente quer fazer uma coisa errada ou quer fazer uma coisa certa. Essa é a resposta da questão 851 do Livro dos Espíritos. Ok? Eu acho que respondemos, né? Então agora a gente vai para a primeira pergunta vinda através do e-mail. Olá, boa tarde a todos. Tem uma pessoa na minha família que tem frequentemente sonhos com ruas escuras e desertas e sem cor. Pode ser considerado como viagem astral ou umbral? Ou será uma lembrança de vidas passadas? Bem, primeiramente que o Espiritismo não decifra sonhos. Mas também não tem nada contra quem decifre sonhos. Ou quem faça apologia a se decifrar sonhos. Isso não cabe ao Espiritismo. Kardec chama, concluindo o sonho, como emancipação da alma. Mas muitos estudos sobre o sono e os sonhos classificaram o sonho, que existe o sonho fisiológico, o sonho psicológico e o sonho espiritual. O que seria o sonho fisiológico? Seria uma pessoa ter uma determinada incontinência urinária, ou não foi, tomou muita água durante a noite, e ela sonha que foi ao banheiro fazer pipi. E quando amanhece, a cama está toda molhada. Alguém já passou por essa situação aqui? Não, não levanta, não, é isso. Ele está no automático. Você sabia que o cérebro, ele anda no automático? Vamos fazer um teste, que vocês também da internet podem fazer esse teste, tá bom? Ok? Mas tem que ser sincero, não adianta ninguém na internet dizer eu respondi isso. Vamos lá, tem que ser bem rápido. Carlos, tá? Carlos não, pode ser algum cara aqui, vou dizer o nome do Franco. Franco, ele comprou uma raquete e uma bola. E pagou R$1,10. A raquete é R$1 mais caro do que a bola. Quanto custa a bola? Rápido. Hein? Bem, mais alto? 10 centavos a bola custa, não é isso? Levanta a mão quem disse que 10 centavos aí, levanta a mão. Que é isso? Que medo é esse? Levanta a mão. Que é isso? Não é pegadinha não? Todo mundo disse que é 10 centavos. Você na internet deve ter pensado, né? R$1,10. Mas não é verdade. Sabe o que é isso? É intuição automática que nós trazemos. Assim a gente pode trazer dos sonhos. Vamos fazer agora uma conta certa. Que o Franco foi lá e comprou uma raquete e uma bola e custou tudo R$1,10. A bola custa R$1 mais do que... A raquete custa R$1 a mais do que a bola. Quanto custa a bola? 5 centavos. Todo mundo vai achar, porque se você somar R$1,10 que custou tudo e a raquete custa R$1 e a bola 10 centavos, então é R$1,10 mais 10 dá R$1,20. A conta certa é R$1,05, né, com mais 5 centavos da bola que custa 5 centavos. Por que a gente pensa e responde R$1,10? Por quê? Porque isso é uma questão automática. Nós não queremos não queremos precisar uma indagação mais apurada. E isso acontece com aquelas pessoas que entram no Espiritismo. Isso acontece com os nossos sonhos. Porque um sonho fisiológico, como nós falamos, é um sonho que advém de questões fisiológicas, do nosso estado. Ou seja, nós, na verdade, o que acontece? Acontece que a gente faz uma somatização dos nossos
anseios fisiológicos. Então há um desdobramento desses anseios fisiológicos, que é fome, que é sede, e a gente sonha, pode até sonhar com comida, não é? Uma pessoa que foi dormir com muita fome, começa a sonhar com aquela coisa toda. Tem gente que nem para de sonhar e vai na geladeira mesmo, né? Mas tem gente que continua sonhando. Bem, existe o sonho também, chamado e dito sonho psicológico. O que seria o sonho psicológico? O sonho psicológico é aquele sonho que você tem as suas preocupações do dia a dia, do trabalho, coisas que você deixou de fazer, coisas que está preocupado, com resultados, psicologicamente falando. Isso há uma mistura. Por isso que os sonhos são fragmentos do dia a dia. Então o sonho psicológico, eles são fragmentos das preocupações oriundas do dia a dia das pessoas que estão focadas nessa vida. Não quer dizer que todo dia você vai ter sonho psicológico, nem todo dia você vai ter sonhos fisiológicos, né? Agora, e o sonho espiritual? Segundo vários autores que se desdobraram, os sonhos espirituais, muitas pessoas dizem que quando a pessoa sonha preto e branco é porque sonhou com o umbral, né? Eu, sinceramente, desculpe os autores aí, mas não credibilizo. Porque quando nós escrevemos o Caminheiros do Bem, nós tivemos a oportunidade de passar num túnel lá, e que foi horrível para nós. Quem trabalha em mesa mediúnica sabe que nós vamos para as cavernas, né? E buscar alguns espíritos, né? Já fizemos esse trabalho de buscar espíritos nas cavernas, nos subterrâneos, etc. Que eu não gosto muito, até porque eu não gosto muito de escuro, não vai ver que eu vim de lá, né? Só para dormir. Falando em escuro, um português que era meu médico de transporte foi dormir. Quando eu vi, aquele homem estava com aquela venda nos olhos preta, né? Mas de noite eu achei que tinha algum avião pousando. Me lembrei agora do sono, me lembrei não é? O ronco português parece um avião, é diferente do brasileiro. O nosso parece um teco-teco. É? Ok? Mas então, só para vocês não dormirem. E o sonho espiritual, então, não quer dizer que o sonho preto e branco seria um sonho umbralino, um sonho do umbral. Mas livros, o próprio momento que eu tive lá numa dessas cidades, que para mim, ainda me lembro do cheiro de fumo. E tem cheiro do mundo espiritual, mas foi a minha sensação, foi essa. Que o meu olfato deve ter pego no corpo físico. Era uma questão de estátuas com pessoas eróticas, fazendo apologia ao erotismo, etc, etc. Mas eu me lembro que realmente não tinha cores por causa do cinza, que era muito predominante. Mas eu vi pessoas com roupa vermelha, roupa marrom, tinha pessoas de roupa de cores lá. Mas a maioria das pessoas estavam meio enlamaçadas, essa coisa toda. Foi muito rápido. Quando a gente sonha, existe uma questão no estudo dos sonhos e do sono, que os aspectos científicos e pesquisadores desse assunto nominaram de sonhos recorrentes, que seriam os sonhos repetitivos, dos quais você sonha com aquele sonho de época em época, de ano em ano, de mês em mês. Levanta a mão aqui quem já teve sonhos recorrentes. Levanta a mão. Bastante gente aqui. Vocês da internet também, levanta a mão em casa. Como médio eu vou enxergar daqui. Vai não. Isso é mentira, isso é brincadeira. Então os sonhos recorrentes, se esse aí é um sonho recorrente, então ele pode ser melhor validado. Porque também pode ser uma lembrança do passado, como a própria pergunta já enfatiza. Pode ser apenas um momento ruim que a pessoa está passando e algum espírito está conseguindo, inclusive, levar a pessoa para esses caminhos. Porque se Chico Xavier foi tomar banho, tinha duas mulheres espíritos peladas fazendo, vem Chico, você imagina outros de nós, né? Não é verdade? Acho que eu exagerei um pouco, né? Tá morrendo de rir aqui. É porque média assim, minha filha. A gente recebe mulher, homem, tudo aqui. Viu? Mas então, o que é que acontece? Acontece que o sonho, não podemos decifrar, esse é um sonho que é com umbral, ele fez parte do umbral, faz parte do passado, isso não. Isso aí é um momento que a pessoa não está bem e que entidades levam a pessoa para lugares que está afinizando com a forma de pensamento e com o que você está fazendo durante a sua semana, o seu mês, com a companhia que você está andando, nos lugares que você está frequentando, o que você está pensando, mas também pode ser uma outra coisa, que é exatamente o lugar onde a pessoa foi visitar um ente querido, sabia que isso fica forte? A gente vai visitar um pai, uma mãe, uma sogra,
e a gente vai num lugar que é um lugar tenebroso, a gente volta com aquela imagem muito forte na cabeça. Ok? Eu acredito que nós respondemos. Tá? Boa tarde, muita paz a todos. Meu filho de 3 anos, há uns 3 meses mais ou menos, vem falando numa menina chamada Isabela. Isabela seria o nome que eu daria se eu tivesse tido uma menina. Desde minha primeira gravidez, que eu perdi com 1 mês e meio, antes de ter tido meu menino. Ele me fala que ela veio em sonho e que ela mora muito longe lá com o Papai do Céu. E disse que ela vai vir na minha barriga. Nós nunca falamos disso com ele sobre a Isabela. E quando penso que ele já esqueceu do assunto, ele torna a me cobrar. Mamãe, quando a Isabela vai vir na sua barriga para poder nascer? Por isso decidimos que a partir de janeiro do ano que vem, vamos começar a encomendar um baby. Seria esse a Isabela? Seria esse baby a Isabela? Olha, eu não posso responder se vai ser o bebê Isabela, porque senão eu jogava na loto também. Mas o que nós podemos dizer é o seguinte: as crianças, elas, de um modo geral, hoje a ciência, foi um estudo do Dr. Ian Stevenson, que já psicografou por nós, é um estudo ainda do Sr. Jim Tuck, que é um doutor, né, que fica nos Estados Unidos, o próprio nosso grande, né, ele não gosta que eu digo isso, mas ele é um grande espírito mesmo, que é o Dr. Hernando Guimarães Andrade, entre outros, como o Dr. Barnegi e outros que estudaram essa questão de que até 4 anos, tá, até 4 anos, pode ser em alguns até 3 anos, até 5 anos, a memória que o espírito ele tem, ele traz, é uma memória mais ligada ao homem velho do que foi. Principalmente quando houve, que eles chamam de idade locutória, que a criança começa a já verbalizar, às vezes 2 anos, 3 anos, começa a falar coisas desconexas para as pessoas que estão escutando. E a criança também, muitas delas têm uma sensibilidade muito grande em ver espíritos, que muitos até dizem que é amiguinho invisível, né? Porque aí já o próprio pai, a própria mãe já diz, não, deve ser um amiguinho invisível. E às vezes tem um filho que já tem ali a mediunidade ostensiva lá, latente, né? Porque se passar da fase dos 7, 8 anos e essa mediunidade continuar, que foi o nosso caso, né, isso aí vai aumentando até a adolescência, dá um boom, depois aí a coisa para, porque aí também prejudicaria o nosso trabalho, a parte de trabalhos, etc. Mas aí o que nos parece é o seguinte, que o espírito pode dizer isso. Agora, não deve ficar, a pessoa que perguntou, nessa expectativa para não ter uma decepção. É melhor entregar na mão do Papai do Céu, fazer uma oração com muita fé. Porque, veja bem, se você cria uma expectativa, força a barra de engravidar e não engravida, e a Isabela não vem, e aí cria-se um clima, não é, de negativo dentro do lar, dentro da casa. É melhor deixar. Agora, se querem ter um filho, fica tentando, né? Fica namorando todo dia aí, e aí se vier, porque realmente aí vai acontecer. E às vezes, quem sabe, o espírito apareceu para incentivar a isso, né? Também tem as visitas, porque muitos casos que nós sabemos que o espírito vem até antes mesmo da concepção, muito antes. Quando os pais, inclusive, até se casam, ou vão morar junto, né? Porque hoje agora é namorido, né? Não é isso? Agora o negócio mudou. Casado é aquele que bem vive, eu sempre acreditei nisso, né? Não é um papel que segura o casamento, né? São as afinidades, são, né, as responsabilidades junto, a amizade, né? Isso tudo faz parte. Mas já pode ser também uma visita antecipada do espírito para conhecer papai, mamãe, o irmãozinho e tudo mais. Já ter um colóquio ali de entendimento, porque isso viabiliza depois. Porque lembram daquele caso que nós falamos lá em Montreal, no Canadá? Onde, quando o Dr. William Penfield viu que a moça cantava, a mulher cantava, anestesiada, uma música que escutou do ventre da mãe. Vejam bem, foi daí que o Dr. William Penfield estabeleceu de que a mente é o espírito imortal. Olha aí, um cientista ateu, que a mente era o espírito imortal. Então, o espírito, ele habita, ele pousa para uma melhor comunicação e uma melhor afinidade com essa família. Então é bom que faça uma oração e que não crie tanta expectativa assim, ok? O que o Espiritismo diz sobre projeção astral? Pode-se prever o futuro através da projeção astral? Nós temos um capítulo no Livro dos Médiuns, que é o capítulo 14, onde Allan Kardec, com muita propriedade, é o maior tratado sobre paranormalidade, sobre mediunidade até hoje escrito na face da Terra.
o nosso codificador Allan Kardec, um homem criterioso, elaborou este capítulo 14, capítulo 15, que faz um grande estudo e desfecho do estudo exatamente dos estilos de tipos de mediunidade. E lá, o que hoje, atualmente se chamam de projestologia, de projeção astral, para Allan Kardec significa emancipação da alma, ou seja, um desdobramento. E esse desdobramento, ele se dá em sonho, e nós podemos ter premonição, inclusive, no Livro dos Médiuns, eu aconselho vocês lerem o capítulo 14 e 15, para que lá tenham mais informações sobre esse aspecto que é muito importante, porque muitas vezes as pessoas sonham com determinada coisa e no outro dia exatamente falece aquele parente. Se eu perguntar aqui para vocês agora, né? Vocês vão ver quem aqui já teve sonhos e a coisa aconteceu. Levanta a mão. Olha aí. Então isso é uma questão que está no meio de nós, isso aí. Agora existe sim, mas não é essa questão de eu tive uma projeção, é porque é mais bonito de dizer, né? O jovem hoje, a pessoa que está na universidade, inclusive a FUB tem, né? Um curso sobre isso, André, né? Sobre projeciologia, né? A FUB que tem aqui. Mas alguma universidade daqui de Santa Catarina tem, que eu já ouvi falar. Tem algum estudo sobre projeciologia, que é a projeção astral. Que é mais bonito o termo, mas na verdade o Espiritismo já fala disso, ó. O Livro dos Médiuns já fala isso há mais de 150 anos. Que é o desdobramento, que é a emancipação da alma e do corpo. Para entender mais, tanto sobre o sono e os sonhos, eu também indico a vocês a questão número 400 até 412, que fala sobre o sono e os sonhos. E é muito interessante ler, porque lá nós vamos ver que nós, na verdade, o corpo descansa, mas nós estamos sempre emancipando e sempre saindo do nosso corpo e buscando as afinidades e até tendo premonições que são encontros, são avisos. Esses avisos são por merecimento, são por realmente ter esse tipo de mediunidade e tem que ter um propósito. Inclusive aquilo afirma-se e muitos têm símbolos. Tem pessoa que sonha com tal coisa que é o símbolo, é o clichê para identificar que vai acontecer tal coisa. Se torna um símbolo, uma coisa simbólica, para que possa chamar a atenção para tal evidência ou para tal, né, acontecimento. O que fazer? Vivo com uma pessoa que não acredita em espiritismo e eu sou frequentador assíduo. Então espero que a pessoa aceite e respeite o que eu gosto, que é o espiritismo. Olha, o que fazer? Primeiramente, nós vamos dar um exemplo. Não quero que a pessoa tome esse exemplo que, ele está falando de mim. Não, agora eu vou dar um exemplo geral. Todas as respostas aqui não são egoísticas, né? As respostas nós não estamos só para as pessoas. Estamos aqui sentindo a presença da espiritualidade, que nos ajuda quando a gente tem uma dificuldade de pensar. E eles não podem pensar por nós. A única coisa que eles abrem é o nosso arcabouço para que nós possamos nos lembrar dos nossos conhecimentos, ter uma clareza na nossa voz, ter uma clareza no falar para que vocês possam estar percebendo o que a gente está falando. Então, vamos falar de 3 aspectos básicos para respondermos a esta pergunta. O primeiro deles. As pessoas da nossa família, elas têm uma cultura espiritual que trazem da outra vida. Nós não somos poucos espíritas, podemos dizer que estão no mundo espiritual. No Brasil podemos dizer Bezerra de Menezes, todos aqueles que desencarnaram. Agora tem até muito, mas na época de Bezerra de Menezes que ele ia falar com quem? Espírito que foi católico, espírito que foi Kardec. Imagina Kardec, ele tinha que esperar, só falar com espíritos que tinham sido da igreja, né? Não existia nem a igreja de crentes na época de Kardec. O que existe é a igreja anglicana, a luterana, mas não existia na época uma igreja como todas as seitas hoje que existem. Precisamos fazer primeiro esse raciocínio, raciocinar e perceber que a gente tem que fazer o seguinte. Primeiro ponto, o meu marido, a minha mulher, pode ser oriunda de uma cultura muito forte, muito arraigada, e inclusive até descrente por causa do mundo material, porque o que afasta as pessoas de alguma facilidade de reconhecer o seu espírito imortal é a vida material. Um desencarne de uma mãe, de um pai, de um filho, é para chamar a atenção que você está vivendo uma vida que é uma vida assim, ó. Eu nem faço bem, nem faço mal. Eu tomo meu uísque, minha cerveja, o meu vinho, e não estou nem aí, e quero ver o jogo, eu vejo o jogo, acordo, vejo o jogo. Vou lá e durmo e como e vejo o jogo, ou senão eu durmo, como, vou para a discoteca e como e durmo. É uma vida que não tem nada, não lembra nem que tem um espírito imortal. E aqui não é um campo de lazer a Terra. A Terra é uma escola para muitos, uma penitenciária para alguns, um hospital, uma enfermaria, uma universidade,
ou um campo de experiência para muitos. Um campo de resgate, um campo de reencontros, um campo de desencontros e por aí vai. E o que é que toca? Nós temos que respeitar a posição dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, mas o que mais pega é o exemplo que a gente não dá. Porque Madre Teresa de Calcutá estava na época em Bombaim, que hoje é Mumbai, na Índia, onde se fala, fora a língua local, 300 dialetos. E estava Madre Teresa de Calcutá com um agonizante em seus braços, passando um guento, passando água, passando um óleo ali, e o homem balbuciando um monte de palavras, e por sorte, uma ocasião, passava uma enfermeira que era da mesma aldeia daquele homem, e fala, irmã, ele está muito nervoso, está agradecido, está dizendo para mim que quer saber qual a sua religião, porque ele quer morrer sendo da sua religião. E a Madre Teresa de Calcutá pede para dizer para o homem, diga para ele que a minha religião é o amor. O que fez o homem querer ser da religião da Madre Teresa de Calcutá? O exemplo dela. Porque o nosso marido, a nossa mulher, o nosso filho não quer se tornar espírita? Porque você, quando está em casa, você não é cristão. Você não é cristã. Você não é espírita. Você é bocuda ou é bocudo. Você diz coisas, você faz isso, você desafia, você briga com o vizinho, você faz isso, você faz aquilo. Como é que seu marido vai querer ser espírita, sua mulher ou seu vizinho? Se não vê nenhuma mudança em você. Se não vê nenhuma transformação. Faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo. Há muitos casos. O segundo aspecto a ser analisado, aliás, terceiro, né? Aspecto a ser analisado é uma questão mesmo que as pessoas que se identificam com a doutrina espírita ou com alguma casa espírita é uma questão de afinidade, de grau evolutivo. Há pessoas que podem chegar numa casa dessa e dizer assim, Deus me livre, esse homem é um louco, e nem escutar o que nós estamos dizendo. E realmente tem razão, eu sou meio louco mesmo. Agora, tem pessoas que vão... Eu visitei muitas casas em Portugal e vi muitas casas com espiritismo lá em Portugal, muito adiantado, até muito mais adiantado que no Brasil. Mas também vi casas que eu fiquei espantado, que parecia uma igreja católica, que era num determinado local, que ali está aquilo ali, mas estão fazendo bem. Agora não pode ninguém dizer assim, isso aí não quero, isso aí não é certo, isso não é errado. Se as pessoas só compreendem, é melhor que elas estão na transição. Eu vejo que elas estão numa transição. É uma transição porque não tem tanto espírito desencarnado assim. Quando desencarnar já vai vir no outro tipo de espiritismo. O amor é a melhor coisa para que a gente possa incentivar qualquer pessoa da nossa casa, da nossa família. Porque o amor ele vence qualquer coisa. Só o amor consegue vencer. E a leitura da Sandra, da dona Sandra aí, já falava sobre piedade. Porque um espírito que ele já nutre a piedade, ele já começa com os frames do amor latente vindo à tona para que nós possamos amar mais ao nosso próximo. Que aí realmente a gente vai conseguir com que essas pessoas possam vir na casa espírita, porque elas possam se interessar pelo espiritismo. A próxima pergunta é da internet. Boa tarde. Como podemos usar nossas energias para melhorar ambientes ou pessoas que não estão bem energeticamente falando? Muita paz e que Deus nos abençoe. As energias, de um modo geral, elas são imantadas, né? Eu considero o lar daqueles que fazem... tem pessoas que necessitam de um evangelho lá. Tem pessoas que não precisam, mas fazem. Porque as ações dela já é o evangelho. O que ela pensa, o que ela comunga. São aquelas famílias mais unidas. Aquelas famílias que são espíritos mais que já vieram só para realmente ficarem juntos, para resgatarem, mas com amor. Existem as famílias que têm muitos inimigos dentro da família. Que essa família precisa de evangelho lá e não faz. E quando marcam o evangelho, cada um tem um compromisso, o telefone toca, é uma confusão muito grande. Está perturbado um lado disso. Como é que eu posso melhorar a energia da minha casa? Primeiro, eu fazendo a energia minha chegar bem em casa. Porque existe um grupo que ele não é que ele queira fazer isso, tá? Um grupo de comportamento. Tirando ele, nós outros somos muito responsáveis. Tem um grupo de comportamento que estava aqui, que é o grupo dos multifaces, dos inteligentes, que nós chamamos de multifaces, os futuristas. Que agora eu vou até fazer uma pergunta para vocês. Vou fazer pergunta de novo. Quem aqui é parente de um multiface, que é o futurista, o eu futurista, ou é o próprio multiface que já sentiu isso? Quando não está bem, o carro não funciona, o aparelho eletrônico dá um tilt, o computador parece que não vai, e aquela energia, quando eu não estou bem, parece que nada funciona. Meu Deus, nada funciona. Outra pessoa pega o equipamento e a coisa funciona. Levanta a mão aí, por favor.
Olha, muita gente continua com a mão levantada. Olha aí, ó. Vocês estão na internet aí, não sei se o Lota cochilou lá ou colocou, mas olha aí. Olha aí. Coitado, pode ficar assim com a mão, Márcia, né? Coitada não. Aleluia, glória, glória. Vejam bem, mas isso é inato neste grupo de comportamento natural. E eles podem fazer isso com a energia que nós estamos estudando, porque nós somos estudantes desde 1991, né, dos códigos energéticos, desde que nós descobrimos essa psicometria energética, que percebemos que isso é uma espécie de uma energia, que ainda temos que fazer alguns estudos, alguns pormenores para não falarmos besteira aqui, mais ou menos eletrostática, né? Tá? Que faz com que realmente parece que há uma convenção de energia que eles conseguem fazer os equipamentos não funcionarem. E quando esses mesmas pessoas não estão bem, o carro pode ser zero, sair do carro 0 km, novo. Eles podem entrar no carro quando não estão bem e escutar um barulhinho. Tenho que levar de volta esse carro. Mas logo tem uma notícia boa, o carro, que coisa macia, que barulhinho. Desapareceu o barulhinho. Por que isso? Porque minha carga energética, existe nas casas, nos lares, que a gente já fez esse estudo já, uma energia mais forte que todo mundo. Se a energia for desse grupo que estou falando, Jesus, tem que rezar para ele ficar bem todo dia, para casa ficar bem. Lá em casa nós temos uma inteligente multifácil, né? Quer dizer, não temos uma, ela faz parte desse grupo natural, detesta padrões, todas as ferramentas que padronizavam nós realmente deixamos para lá, porque não existe padrões. Quem é que tem uma digital igual a minha aí na internet? Em Portugal, por exemplo, aqui, quem tem uma digital igual a minha? Na Alemanha, nos Estados Unidos, quem é que tem? Ninguém. Então, mesmo fazendo parte de um grupo de comportamento, de uma base paixão, de um princípio elementar, mas nós vamos ter as nossas nuances, nossas experiências espirituais, a nossa criação, a nossa cultura, o que nós buscamos, o que nós lutamos, isso faz toda a diferença. Agora, se temos, como eu temos lá em casa, uma filha que faz parte desse grupo natural e acontece algumas coisas assim, ela está com o notebook, o computador na mão e o computador não funciona. A mãe dela tira o notebook dela, funciona. Quando está com ela, não funciona. Tira. Pai, mas o meu negócio não está funcionando. Eu digo, fica, para um pouquinho, vai dar. Aí eu dou um passo sem ela ver e faço assim, ó. Aí ela fica mais calma, pega o computador, aí ele funciona. Então também tem esse detalhe, né? Mas de um modo geral, de uma forma geral, o que é que nós poderíamos dizer? Afirmar para vocês de que a melhor forma de nós energizarmos o nosso lar, que é o nosso repositório, o lar tem que ser aquele aconchego que a gente está ruim na rua, no trabalho, a gente chega lá, tira o chinelo, tira o sapato, põe o chinelo e fica bem. Agora tem lá que está tão ruim que é melhor sair de casa e ir para a rua. Não é? As pessoas saem correndo para a rua, porque em casa não está bem. É 1h40, já deu quanto já? Já deu 1h20, então temos mais 20 minutos, né? A pergunta agora é para você, especificamente para você. Quando você, Zé Araújo, sentiu que a espiritualidade queria que você fosse o mensageiro deles, qual foi sua reação? Muito ruim. É verdade, eu tenho que ser sincero. Quem nos conhece aqui na casa sabe disso. Eu nunca gostei de ser médium. E ainda não gosto muito. Não fiquem tristes com isso. Gosto de ser o instrumento quando eu vejo uma mãe consolar corações, como ver um trabalho que não tive noção nenhuma, porque todas as psicografias, assim como aqui no Brasil, lá em Portugal, ficaram todas com os responsáveis, só vim ter acesso depois, via internet, ou quando pediram para mim gravar uma coisa muito rápida, mas ali eu tinha que viajar. Então, os livros são assim, que ficam com as pessoas, eu não tenho acesso. Isso tudo para criar uma veracidade realmente, para os cunhos científicos, a gente poder apresentar no futuro alguma coisa que aconteceu de verdade mesmo. Mas o que aconteceu quando você era mensageiro, eu nem gosto dessa palavra, né? Não me sinto mensageiro, não. Mas quando isso aconteceu, já tinha acontecido a psicografia desde que eu me entendo por gente, por criança. Não vamos perder tempo fazendo aqui nenhuma autobiografia, só para ilustrar. Com 8, 9 anos, eu via um poeta que ele aparecia para mim, mas nunca soube o nome. E ele fazia eu escrever algumas poesias. Quando eu estou em Portugal, na Federação Espírita Portuguesa, lá aconteceu fenômenos comigo que eu fiquei até com medo. Porque eu acho que a espiritualidade me enganou, com todo respeito. Porque
O Pirilampo espiritual, o meu médium de transporte lá, aquele é médium de transporte lá. Esse médium de transporte, ele passou um e-mail que eu achei, foi aí que nós resolvemos ir para Portugal. Porque no e-mail constava assim: nós não queremos, assim, bem sério mesmo, nós não queremos o médium José Araújo, nós queremos o palestrante, a pessoa do José Araújo. Então vem aqui sem nenhum compromisso para psicografar, a não ser as palestras que eles escolheram os temas que nós mandamos, foi eles que escolheram. Eles escolheram qualquer tema, escolheram aqueles. E foi fantástico. A não ser no dia que nós tivemos folga, que ficamos com febre lá, né? Com 39 graus de febre a minha folga, né? Mas todos os outros dias, e também o congresso que a gente participou espírita no sábado e no domingo, tirando isso aí, todos os dias que nós proferimos palestras, nós psicografamos antes das palestras. Mas aconteceu lá na Federação Espírita Portuguesa, eu fazendo um seminário de Arqueologia do Ser, que ineditamente, como tinha acontecido já outro dia, eu tive uma psicofonia em pé, que eu nunca tive na minha vida, quer dizer, já tive aqui, né? Psicofonia em pé. E uma crônica, sei lá, uma poesia, né, que depois que me falaram, e depois esse poeta português apareceu para mim, que aparecia quando eu era jovem, adolescente, criança. Ele apareceu para mim, com a mesma cartola, o mesmo bigode, a mesma, acho que é bengala o nome daquilo, e aí me assustou mais ainda, fez assim: vamos escrever um livro juntos? Eu digo, meu Deus do céu. Então, quando a gente recebe uma notícia dessa de lá, ou a notícia aqui que põe uma mesinha ali, a gente colocou uma mesinha aqui no dia 26 de agosto de 2012, onde tudo começou, a única coisa que nos disseram foi assim: põe uma mesinha que você vai psicografar. Bem, eu digo, tem certeza? Perguntei de novo. O irmão Roger, põe uma mesinha que você vai psicografar. Aí eram perguntas e respostas. Acho que tem gente que lembra, botei uma mesinha aqui. Veio, se fez presente 20 espíritos, 2 ou 3 psicografias vieram. No outro mês foi aumentando, setembro, outubro foi aumentando, novembro foi aumentando. E aí eu, crente que em dezembro pararia isso, né? Quando foi em janeiro foi que a ficha caiu desse trabalho, né? Que é um trabalho de muita responsabilidade. A gente tem recebido muitas conotações negativas, que a gente quer aparecer, mas eu não ligo para isso não, porque o que importa é a nossa consciência. Quem é aqui frequentador da casa há muito tempo sabe que a gente foi trabalhar nos bastidores, né? Deixei todo mundo dando palestra e me saí das palestras, né, para não aparecer, para trabalhar na retaguarda, que sempre foi o meu sonho, trabalhar nos bastidores, fazendo com que eles cresçam, com que a nossa casa cresça, e a gente sendo sempre, como fomos, um orientador. Tá? Você vê que a gente começou a dando o curso sozinho lá na nossa casa, na outra rua, que nós moramos ali, e depois a Cátia assumiu o curso de passe, o André assumiu hoje o curso de espiritismo, o Roberto foi assumindo outras coisas, a Beatriz assumiu outra coisa, e cada um foi assumindo as coisas. Isso é uma comunidade. Isso é o Recanto do Saber. Então eu não me sinto nem lisonjeado, nem me sinto melhor do que ninguém, me sinto inclusive com mais responsabilidade e com grande temor de ver tantos médios caindo. Não tenho medo do orgulho, nem da vaidade. Isso aí eu não tenho medo. Eu tenho medo de outras coisas, né? De fugir com a loura e ir para a África, por exemplo. Estou brincando. Pode ser o moreno também, né? Pode ser. No ano de 2010, tive uma gravidez e acabei tendo um aborto espontâneo. 3 meses depois, engravidei novamente. O espírito da primeira gravidez é a minha filha que nasceu? Ou ele ainda se encontra no plano espiritual ou já veio reencarnar em outro corpo? Não. O espírito que se desenlaçou não é o mesmo espírito que vai reencarnar. Isso não é uma regra. Estamos falando de um caso à parte. O espírito, quando tem um aborto espontâneo, isso também, até como uma mesa mediúnica, que o espírito só vem ter um choque anímico. Ele não tem psicofonia, não tem psicografia, mas tem um choque anímico. Muitos casos, por exemplo, nós vamos pegar assim, o caso do Adolf Hitler. Ele não vai conseguir reencarnar de pronto, né? Não estou fazendo a comparação. Vai ter que ter vários abortos, depois vai nascer num corpo todo disforme ou com problemas, né, de encefálicos, problemas muito sérios neurológicos, por causa de ser um déspota, né? Às vezes tem o centro da fala, com aquele, como é que é o nome daquilo ali? O lábio leporino, e por aí vai.
nesse caso aqui, especificamente, a espiritualidade está me intuindo dizer que não é o mesmo espírito. E que o outro espírito fica no mundo espiritual porque já houve o que precisava e era com essa pessoa, com essa gravidez, com aquele lá, com aquilo tudo. E agora a reencarnação é de um outro espírito. Muitas vezes a pessoa perde um espírito, um filho, 5 anos, daqui a nasce um outro filho daqui a 5 anos, acha que é o mesmo. A minha esposa teve um caso assim, que antes dela havia desencarnado um outro espírito e que depois pode até pensar que é o mesmo espírito, mas não é o mesmo espírito. Ok? O médium iniciante que ainda não aprendeu a lidar com sua mediunidade pode sentir dores e ter problemas de saúde e isso ser decorrente de não saber lidar bem com sua mediunidade? Sim, e pode ser que não também. As pessoas gostam de... O grande problema do espiritismo, certa feita, Divaldo estava no Lar Espírita Chico Xavier, isso há muitos anos atrás, em 1990, se eu não me engano, por aí, 91. E nós estávamos numa manhã de domingo fazendo um trabalho de educação mediúnica, e aí sempre haviam perguntas e respostas. E uma senhora lá, que a gente sabia que era aquela senhora que criava mais problema dentro da casa espírita, ela vai e faz assim com a mão. Aí se diz, pois não, ela faz, Divaldo, qual é o problema da casa espírita? E Divaldo faz, o espírita. Porque o grande problema é que as pessoas adentram o espiritismo e trazem os seus ismos, né? Misticismo, catolicismo, não estou dizendo que é o caso aqui. E aí, quando faz um curso, né, incautamente, pode ser o ERG, qualquer um, mas que os monitores são místicos, passam a visão de um todo místico. Então, qualquer problema que eu li ali um trechinho, que diz que o médium pode ter problema se ele não desenvolver a mediunidade, se ele não educar a mediunidade, ele pode ter problemas físicos. Pode depois que ele passa a trabalhar. Antes não. Se o médium trabalha há 10 anos, 5 anos, 3 anos dentro de uma mesa mediúnica, lógico, se ele parar, ele pode ter realmente muitos problemas físicos, porque há um condicionamento no organismo e no psique. Tal dia eu sinto quando eu não trabalho dia de domingo, que a nossa mediúnica é no domingo, você vê que não tem nem descanso. Quer ser médium? Vai, vem! Daqui a pouco, quando todo mundo for embora, a gente vai ter que ir ali, ó. Agora, lógico, não vamos receber os espíritos, porque tem muita gente que recebe o espírito pelo nariz, assim, ó. Outros é assim, ó. Outros cheguei. O espírito nem bate aqui, nem vem pelo nariz. Isso são trejeitos, viciações do médium. Se o médium já trabalhou há algum tempo, pode acontecer que o seu organismo sinta realmente algumas questões de não estar sendo trabalhado mais a mediunidade. Mas a mediunidade às vezes é interrompida e o anjo da guarda, os espíritos protegem. Nós já tivemos casos aqui de a pessoa estar grávida aqui, eu acho que a Heloísa já trabalhou aqui até 8 meses de gravidez, é isso, Roberto? Quase o bebê saindo, né? E ela trabalhando na mesa mediúnica. Porque não tem nada que diga que não pode trabalhar. Raul Teixeira fala sobre isso. Vai depender como a pessoa se sente. Porque gravidez não é uma doença. Tem gente que consegue trabalhar até o 9º mês. Tem gente que não consegue trabalhar porque tem uma gravidez de risco, tem uma gravidez que é mais melindrosa. Então não quer dizer, a mediunidade não tem que ser uma coisa ruim. Nós tornamos a mediunidade uma coisa ruim, porque nós somatizamos. Tem pessoas que começam a receber entidade e evangelho, nada contra, até porque Chico Xavier começou a fazer um trabalho no evangelho. Você psicografar no evangelho se é uma coisa boa, se você está sentindo que está sendo uma coisa boa, agora, a pessoa toda evangelho no lar, está com um problema de carência. Começa a receber espírito. Quer dizer, está trazendo algum benefício para você? Eu vou parar porque essa moça vai ter um problema de rir. Ela está tendo uma crise, está com um copo com água para ela porque ela está mal. Viu? Mas é verdade. Porque o que acontece? Você somatiza. Agora eu não estou fazendo mais a resposta dela. Na verdade, a resposta dela vai vir agora. Eu estou dando uma resposta para todas as pessoas que querem, porque tem muita gente que quer ser médium. Olha, tem gente que faz assim, ó. Chega assim, eu sei que desencarnou um parente do Rafael. Isso é muita irresponsabilidade. Aí, só para chamar a atenção do Rafael, eu fabrico um espírito. E começa a me arrepiar assim, ó. Rafael, tô todo arrepiado. Onde é que arrepio quer dizer que tem espírito?
Arrepio pode ser por uma emoção, de uma lembrança. Lembrei de uma coisa ruim, me arrepio. Lembrei de uma coisa boa, me arrepio. Agora, se você não tomou antihistâmico, não misturou comprimidos, não misturou remédio, nada, porque tem aqueles arrepios na cabeça que é mistura de remédio, fica arrepiando sozinho assim, ó. Você não tomou nada disso e você sente, tá boção, não tem nada, não bebeu, não fez nada. De repente vem aquele arrepio assim, ó. Aí tome cuidado porque tem espírito na área. É verdade. Mas a mediunidade em si, ela não faz nenhum mal. Agora eu vou responder a pergunta dela, porque agora foi para os outros aqui, né, também. Agora vamos responder a pergunta dela, para ela não ficar com, não gostei da resposta. Essa questão de sentir essas sensações pode ser também adivinho, mas no seu caso são as duas coisas. Porque quando a gente tem uma mediunidade ostensiva, o que é ostensividade? É tudo aquilo que a gente vê a olho nu, que a gente sente de uma forma muito forte. Não é, dona Júlia? Tudo bem? Tudo bem, eu quando eu sinto, eu não vejo nada. Ela não vê nada, tá vendo você? Isso. Aí muita gente, por que as pessoas não têm a mediunidade da dona Júlia? Que já jogou ela no ônibus, não é, dona Júlia, no chão, né? Joga ela assim, ela descendo do ônibus, joga ela assim, ó. Em cima do asfalto. Eu quero ver você fazer isso. Agora você só é médico quando tem gente para segurar e ainda mais está esperneando e abrindo o olho para ver se a pessoa vem? Isso é carência. Isso é falta de beijar na boca e ser feliz. Não. Sim. Olha aí, tá vendo você? Eu quis dar o exemplo da senhora, dona Júlia, porque o seu exemplo é verdadeiro. É científico, é verdadeiro. Aí você pode dizer, meu Deus, vocês não estão ajudando ela, não? Sim, ela passou vários anos bem. Mas é um espírito que encontrou ela e ela merece passar por isso. Não é da nossa conta se é dizer que não merece ou que não merece. A gente não tem que questionar, nós temos que continuar ajudando, amando a dona Júlia e amparando ela. Não é? Ela passou um monte de anos sem vir aqui. Ela retornou agora há pouco, né, dona Júlia? Graças a Deus ela está aqui. A pedido da mãe dela, que já desencarnou, que pediu para que ela viesse para cá. Agora, nós temos que respeitar, porque o caso dela é um caso totalmente, realmente comprovado e por todos. Eu estou dentro de casa, sozinha. Quantas vezes eu tiro as coisas fora do lugar? Balcão. Eu chego a tirar fora do lugar e quebrar as coisas. Inconsciente. Quando eu volto normal, meu Deus. Como diz lá em Portugal, inconsciente. Ela fica inconsciente. Lá, não, eles falam assim, inconsciente. Então ela fica assim. Isso, quero ver aí sim a mediunidade está prejudicando, o espírito está prejudicando a ela. Isso sim é verdade que ela está passando, dona Júlia. Dona Júlia, fique bem. Opa, sim, senão eu dou um pulo daqui. Vou ter que usar os meus poderes ninja, eu não quero. Vamos lá, mas com todo respeito, dona Júlia, a gente quis elucidar porque as pessoas puxam coisas que, minha mediunidade está fazendo isso, aquilo está fazendo aquilo. Isso também pode ser um engodo. E esse engodo pode ser, sabe o quê? Para mascarar e disfarçar algo que não está bem na nossa saúde. Primeiro passo que deve fazer exames médicos. Porque tem casa espírita irresponsável, quer tratar câncer. Um dia desse, minha esposa estava dizendo ontem para mim, que alguém comentou da casa, meu Deus, já desencarnou 2 pessoas com câncer na nossa casa, que estava fazendo tratamento aqui, né? Desencarnaram. Olha, você está pensando que a gente vai curar o câncer? Isso aqui tinha fila até lá, no terminal da fonte. Agora as pessoas esqueceram muito rápido, né? Que já tivemos vários casos de câncer que a pessoa tinha um linfoma, desapareceu, ela nunca mais apareceu na casa e está curada. Onde quer dizer que nós temos esse poder de curar o câncer? Se a medicina ainda não consegue prever, já consegue fazer um diagnóstico, mas tem uns que são galopantes, que tem a ver com a reencarnação e com o momento que a pessoa vai passar. Então uma pessoa dessa não entendeu o espiritismo direito, não entendeu a função da casa, não entendeu a função, não está se melhorando em casa, não está se melhorando aqui dentro. Também nem sei quem foi, a minha esposa disse que não ia me dizer o nome, é até bom não me dizer mesmo, porque eu já ia conversar com a pessoa. E a pessoa nem vem me procurar porque vai levar um carão. Onde é que eu tenho que dizer que a gente vai curar o câncer de quem quer que seja aqui? Mas quem disse isso? Existem médicos, hospitais, e os médicos ainda existem por isso. Se a espiritualidade quisesse que não existisse médicos nem hospitais, tinha banido com tudo. É irresponsabilidade de casas espíritas estar querendo prometer coisas que não podem cumprir. Em primeiro lugar, a senhora ou a senhorita ou o senhor tem que ir no médico fazer exame para ver a saúde. Pode ser falta, inclusive, falta de ferro, falta de potássio. E aí pode achar que aquilo são
frames ou uma espécie da mediunidade prejudicando. Ok? Não estou bravo não, viu? Estou bem. É um espírito aqui que fica assim me apertando. Ai, eu vim tão calmo de Portugal. A próxima pergunta é da internet. E a pessoa esclarece que ela é sobre o padrasto dela, que já desencarnou há 30 anos, e ela diz que ela tem sonhado muito com ele nas últimas semanas e gostaria de saber se estes sonhos poderiam ser algo que ele esteja querendo mostrar ou falar para ela, ou algum outro significado. Bem, ele quer mostrar o mapa do tesouro para você. Tô brincando, não. É brincadeira, viu? Não fica assim comigo, não. Eu brinco, porque tem gente querendo dormir aqui, vocês acreditam? Numa palestra dessa tão movimentada. Olha, eu vou dar um outro exemplo que nós temos aqui de que aconteceu, que uma pessoa havia desencarnado e não deu tempo de dizer onde estava tal coisa dentro de casa. Não quero citar nomes, até por uma questão muito uma falta de ética da nossa parte. Prometemos não dizer, não vamos dizer. E de um dado momento ela teve um sonho. Mas aquele sonho espiritual, não aquele sonho fisiológico, nem o sonho psicológico, mas um desdobramento em si. Mas como é uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa, ao voltar para o corpo, o nosso cérebro, ele não comporta duas vidas simultâneas, uma vida carnal e uma vida espiritual. Diante da forma como ela é, da forma como ela vê a vida, da forma agitada que ela é, ao chegar do sono, ela estava com tudo muito conturbado. E ele havia mostrado onde estava o documento. Só que ela estava confundindo tudo. E ela até foi lá no quadro onde estava o documento, e ele fez o quadro derrubar. E olha, houve até efeitos físicos, o quadro derrubar, mas ela não enxergava. Sabe a pessoa quando está muito atarantada? Pendurou o quadro de novo, aí, meu Deus, ele não podia. Foi muito... Às vezes o espírito, para derrubar um quadro, passa dias para conseguir as forças necessárias dentro de uma casa. E aí ela veio aqui. E aqui, com merecimento, olha, ninguém depois disso vem aqui, não. Olha, eu quero achar um documento, Zé. Mas por merecimento e a espiritualidade soprou. Eu nunca comentei isso aqui na casa, porque é uma coisa que hoje me veio agora, porque estão liberando para mim comentar. E aí eu disse mais ou menos que havia caído o quadro, que o quadro, ela disse, não, mas no quadro não tem nada. Digo, olha, ele está dizendo aqui, só se eu estou com a minha mediunidade enferrujada, também pode ser, está dizendo que a senhora verifica o quadro. Ela foi em casa, tudo mais, depois a mulher apareceu aqui, e ela, agoniada, né, parecia. Eu digo, Jesus, vão pensar até que a mulher está afim de mim, porque ela fazia... E eu, vem logo, criatura. Quando ela entrou, né, pro despacho do assunto, não é despacho de macumba, do assunto. Aí, ela disse, tava lá. Eu digo, meu Deus, a senhora estava agitada porque não te encontrava. Agora que encontrou está mais agitada ainda. Sim, porque agora eu acredito no espiritismo. Eu digo, a senhora não acreditava? Confiando, desconfiando, agora eu acredito. Mas voltando aqui ao assunto, o que acontece? Acontece que, num caso desse, ele pode estar querendo mostrar alguma coisa, mas às vezes esse mostrar é um caminho que a gente está passando, é algo que podemos acontecer com a gente, eles querem nos avisar. O que eu recomendo aí, para que o maior médio de desdobramento que eu conheci na minha vida, que me encontrei com ele lá em Portugal, é o senhor Divaldo Pereira Franco. Pode até existir médios melhores ou maiores, mas ele realmente tem uma espécie assim de disciplina no desdobramento, uma consciência, né, que é consciência, né, lá em Portugal, uma consciência muito forte do que acontece, é uma limpidez ao desdobrar. Tive isso no primeiro dia que cheguei em Portugal. Tive um desdobramento lá com o pessoal da... Tá lá na internet, eu acho que ele conta lá também, não sei se ele conta, a gente teve um desdobramento, né, o Pirilampo espiritual lá, que realmente foi fantástico, mas eu não tenho sempre, porque eu não tenho isso espontaneamente, não é a mediunidade principal, mas eu já tive alguns aqui na mesa mediúnica, né, de dizer tudo que estava acontecendo também. Lá eu tive mais clareza ainda, lá foi límpido. Eu passei do lado da mesa, vi quem era quem. Opa, eita André, desculpe, viu? É o enfeite disso aqui, ó. Não, isso aí é uma coisa aqui. Né? Ó, eu li o pensamento de alguém, disseram, ele devia pendurar no pescoço. Por que você não pendura? Vamos lá. Agora estou com o canal aberto.
A pessoa ainda vai me pedir desculpa quando for sair, mas eu vou aceitar a desculpa. Mas vamos lá. E o que é que acontece? Acontece que se você fizer uma oração, com muita fé, você que está aí do outro lado da internet, uma oração, uma prece, pedindo para que seu padrasto retorne, ele volte, para que fique mais transparente, se realmente tiver que avisar algo ou mostrar algo, vai ser avisado, porque assim como esse caso aconteceu aqui, podem vários casos acontecerem, porque o propósito é o que realmente interessa. É o propósito junto com o que vai acontecer. Ok? O nosso tempo venceu? Mais uma pergunta então. Devia fazer da internet, coitados, né? Mas pode fazer daí também. Mas vocês topam ficar mais 20 minutos? Levanta a mão quem quer. E quem não quer pode ir embora. Tchau, tchau. Na internet também, tá? Tchau, tchau. Eles ficam rindo. Não é melhor ser sincero? Com certeza. Então, o passo vai ser coletivo, tá? A gente não tem condições, gente, para dar passo. Desculpa, Bia. Meu Deus, se vocês não tiverem caridade conosco, olha, o passo coletivo vai ser uma maravilha. E eu vou me desdobrar por cima de vocês e vou jogar coisa. Olha, vocês podem duvidar, eu vou me sentar ali. Então, discurse sobre fibromialgia. O que é? Como age no corpo? Qual tratamento? Tem cura? Fogo pra mim, meu Deus. Dá para pular essa pergunta? Uma que eu não acredito em fibromialgia. Vocês lembram quando existia efeito psicossomático? Uma pessoa ir no médico, aí, mãe, foi no médico? Fui. Aí você fala pra mim assim, tá, eu digo, mãe, o que é? O que você tem? Mãe, o que é que você não, tem? Eu pergunto, aí você vai dizer, o médico falou que era psicossomático. Mãe, o que é que você tem? O médico falou que é psicossomático. Então tá bom. Eu nem vou falar, não sei o que significa isso. Aí a pessoa nem falava porque tinha vergonha também, não sabia o que é que era. Agora, como já ficou para trás o psicossomático, aí quando chega lá, e aí, eu sou seu médico, aí você diz assim, dói o corpo todo, fala. Dói o corpo todo. É fibromialgia. Então também dói isso aqui. Antes de eu ir para Portugal, a minha esposa foi na ginecologista, e ela, com 5 minutos, que a minha esposa disse assim, olha, 2 minutos, eu tô com tô com um cansaço tão grande, e começou a explicar, né, que os joelhos, ela foi sacando um antidepressivo para ela. A sorte é que a minha esposa trabalha aqui no tratamento, aqui, né, já tem vários casos, faz enfermagem, inclusive, deu um carão na médica. O que a senhora está pensando? Por que a senhora vai me receitar um antidepressivo que eu nem terminei de falar? Como é que pode? A senhora é um ginecologista passando um antidepressivo para mim? Não, mas você tem que ver e tal. Já é um automatismo. Lembra da raquete de R$1 com a bola de 1,10? Que é 1,5 mais 5? Assim também já é o fibromialgia. Os inteligentes multifáceis mesmo podem ser enquadrados. Agora eu vou fazer pergunta. Vale também para a internet, viu? Quem aí da internet de Portugal, ou de Manaus, ou de Recife, todos os lugares onde nós já fizemos esse trabalho com mais de 16 mil pessoas, quem aqui já está realmente com toda certeza que é um inteligente multiface, que é um eu futurista? Levanta a mão e segura a mão. Levanta a mão, segura para o pessoal ver. Ó, tem gente aqui, ali. Agora segura aí. Baixa, pode baixar. Agora, vocês... Quem concorda que se vocês foram no médico hoje, ou quando criança, vão ser identificados como déficit de atenção? Levanta a mão quem concorda com isso. Porque ele só presta atenção no que é interessante. É uma síndrome que criaram para os multifaces, porque só presta atenção. Meu filho não presta atenção, não sei o que lá, está com síndrome de déficit de atenção. Fibromialgia nem está internacionalmente garantido lá no tratado. Pode perguntar, não está. Não é oficialmente uma doença. Mas é uma resposta. O senhor está falando mal da ciência, dos médicos? Não. Eu estou falando que hoje é um automatismo. É fibromialgia, todo mundo agora é fibromialgia. Sentiu dores? Fibromialgia. E toma alopatia, remédios, pessoas tomando coisa, tomando injeção, tomando remédio para dor. Porque a dor é um produto que a gente, se quiser, a gente pode produzir até endorfina, até morfina. Alguns grupos, nesses neurotransmissores que nós falamos hoje aqui, alguns grupos que nós estudamos que tem uma facilidade, que é o eu intimidador, o eu pacifista, entre outros eu racionalista, que pode ter, não indolor, mas ter muita morfina e sentir muito pouca dor. Só que a ciência não sabe disso. Zé Ninguém de Araújo está descobrindo essas coisas agora. E nem quero ser responsável por isso, vou deixar para os outros pesquisar.
Acha que eu quero essa responsabilidade? Queremos nada. É muito melhor sermos chamados de analfabeto, de pouco estudo, não sabe escrever. E eu acho ótimo. Quando eu levo esses títulos, eu fico tão contente. Não é? Pelo menos as pessoas esquecem que a gente está com algum conhecimento. Então, não acredito em fibromialgia. Não sou a pessoa para responder isso aqui. Não vou saber responder isso porque eu não acredito. Para mim, ela não existe. O tratamento para mim, sabe qual é aí? O tratamento? Arrumar uma meta, arrumar um foco, arrumar uma ocupação, ser feliz. Se está triste com o negócio, vai arrumar uma coisa para ser feliz. Vai mudar de ar, mudar de tudo, que aí a fibromialgia vai embora. O tratamento é esse que eu recomendo, viu? Ok? Desculpe, mas eu não posso. Agora tem muita gente que disse, agora eu não gosto mais do José, ele não acredita em fibromialgia. Mas eu não acredito mesmo. E eu não sou ninguém, não sou um formador de opinião nesse respeito, mas eu não acredito. Porque eu tenho vários casos aqui, a gente já faz tratamento aqui há muitos anos. No SOS emocional, que tinha um nome de SOS depressão, tiramos quase 154 pessoas do CAPS. O que é CAPS mesmo, que eu esqueci? Como é que é? O CAPS é o quê? CAPS, Centro de Atendimento ao quê? Psicossociais. Porque a maioria das pessoas aqui, quando se conheceram, quando viram que foi fulano que deixou, foi por isso que aconteceu, são motivos que a pessoa não vai dizer no médico. As pessoas não querem dizer aqui. As pessoas às vezes não dizem a você e eu digo a você, não digo? Bia, ela não falou tudo. Mas a Bia fala, mas como é que pode? Se você está lá dentro, você não estava lá conversando com a pessoa. Eu digo, mas a ficha dela está dizendo isso porque o espírito está dizendo isso para mim, a psicometria está dizendo que ela não falou. Vai lá que falta isso, isso, isso e isso. Você vai lá, o que é que acontece? Pega o microfone aí, o que é que acontece? Acaba descobrindo exatamente isso. Imagina um médico que a pessoa não diz tudo, que tem vergonha de dizer, fui largado pela minha mulher, largado pelo meu marido, o meu filho está fazendo isso, eu encontrei meu marido na cama com um rapaz, eu encontrei minha mulher fazendo isso. Esses detalhes ninguém vai dizer. E aí onde moram muitos dos problemas emocionais. Porque quando Jesus disse que nós somos os médicos de nós mesmos, Jesus não estava errado. Nós temos todas as curas aqui dentro. Temos o veneno, como eu escutei ontem aqui, uma inteligente futurista, que não vou dizer o nome dela para não criar uma coisa, ela disse que nós temos o remédio e o veneno. Aliás, eu vou dizer, porque ela disse já em público ontem, né? Posso dizer? Ela está ali, sentadinha. Pode, né? Não vi se ela... Não vi. Onde é que ela está mesmo? Está ali. A Júlia ontem estava aqui num painel que tinha no projeto de Identidade Eterna, e ela disse que nós temos o veneno e a cura. Que é o grupo que mais é enquadrado na fibromialgia. Porque são dores, porque como eu estou pensando no resultado, imagine que eu estou pensando no resultado, coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa, tenho baixa autoestima, quando o meu mundo cai, dói meu corpo todo, porque eu não queria saber do corpo, eu só estava vivendo com a cabeça. Aí dói ali, dói aqui, dói ali, dói ali, dói. Aí dói porque as coisas estão tão negativas, aí dói. Aí vai, realmente, aí eu criei um problema. Um problema de junta, um problema de gota, um problema, aí sim, aí vai vir a doença, realmente. Mas eu podia ter evitado essa doença. E isso, não estou enganado, a fibromialgia não é catalogada internacionalmente ainda como doença. Só se foi agora há pouco. Mas até então não era, até a época que eu pesquisei. Pode ser que realmente isso mudou, né? Tá ok? Mas me desculpem aí, o pessoal da internet, o pessoal daqui. Não é ainda? O pessoal está dizendo ali, ó, tem a Eliana que trabalha com enfermagem. Então ainda não é ainda considerado uma doença, nem nacional, nem internacional. Nem sei se em Portugal tem fibromialgia. Depois aí o pessoal passa aí de Portugal, viu? Um e-mail se tem fibromialgia, né? Porque aqui no Brasil, os farmacêuticos aqui, eles são médicos. E os atendentes também da farmácia são médicos. E vizinho e parente, tudo é médico e fica passando remédio pra gente. Não é não? Vamos lá. Bom, um chá disso, um chá daquilo. A próxima pergunta, você descreveu bastante antes sobre o câncer, não sei se ficou esclarecido, mas a próxima pergunta é por que casos de câncer na família? Porque se não for hereditários, muitos casos de câncer estão na linha hereditária. Agora, eu vi algo muito curioso. Uma pessoa chegou e nos contou de que na árvore genealógica toda da pessoa nunca houve um caso de câncer. E a pessoa estava com câncer. E um câncer daquele muito feio. Isso é o quê? Para impedir. Por exemplo, meu pai não tem nada de... Ele desencarnou faz 2 anos. Não tinha nada, ninguém teve câncer na família do meu pai. Meu pai teve um câncer de próstata. E 5 anos ele ficou, né? O meu irmão, quando veio dar notícia, com todo respeito, o meu irmão nordestino, né? Meu irmão, assim, porque os nordestinos lá são tudo cabra macho, meu irmão já veio assim, ó. Fernando, o que foi?
papai tá com câncer de próstata. Sim, eu já sei, vamos, né? Não, mas tu não sabe o pior. Eu digo, o que foi o pior? Papai tá impotente, velho. Papai não pode embora. Eu digo, graças a Deus, como é que você diz isso? Eu digo, pensa por outra forma. Meu pai tinha 70 e poucos anos, vivia com uma pessoa que tinha 34 anos, a terceira mulher dele. 34. O homem tinha um fogo danado. Qual foi o único jeito de parar esse homem? O homem era careca com aquele bigodão, mas as mulheres faziam assim, ele fazia assim com o bigode, ó. Qual era o jeito de parar o bigodão do seu cinto? Um câncer na próstata. Agora, diga-se de passagem, vocês obrigaram até a falar o câncer do meu pai. Mas a gente usa os exemplos verdadeiros. Diga-se de passagem. Oh, chegou outra. O negócio aqui tá rápido o serviço, viu? Tá melhor do que eu voo hoje, os voos Desculpe. E diga-se de passagem que o câncer, se não houver uma linha hereditária que está no gene, né? Que hoje o genoma, inclusive, hoje já tem até uns combates aí muito interessantes no DNA, nas aplicações, né, das células troncos, etc. Mas quando está nessa árvore perispiritual, ou a única solução que eles veem para parar você nessa vida louca, o seu parente, porque assim, tem gente que tem câncer na família, quando dá uma melhorada, começa tudo de novo. Mulher e marido, porque os cânceres, pode ver, quando um homem já traiu a sua mulher, ou a mulher traiu o seu, e que pega um câncer numa área e começa a ficar melhor, já parece que esqueceu já aquela pessoa boazinha, né? Aí o câncer volta de novo para dizer, eu tô aqui, se você ficar bonzinho, melhorzinho, eu te deixo em paz. Mas não, eu vou ficar junto. Mas tem outros casos que a pessoa diz, mas meu Deus, eu não faço nada. Como é que esse câncer veio? Aí já é uma coisa de outra vida, né? Para ver que com essa paciência, como é que eu vou lidar com ele? Como é que eu vou lidar com isso agora que aparece? A dor, ao nosso ver, é o sinal muito forte que algo está errado na nossa vida. A dor é o sinal de mostrar que temos que mudar alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. Isso sim. Porque as pessoas, quando estão muito felizes, elas esquecem de Deus, do Espírito, de tudo. Mas quando acontece uma dor, aí elas lembram, pode ver, de Deus, do Espiritismo, do catolicismo, de qualquer lugar. Então é um vai e vem feito uma gangorra. Então às vezes as coisas têm que ficar com você, a doença, as coisas, porque você também é igual uma gangorra. Sabe o que é gangorra, né? Para cima e para baixo. Ok? Como acontece o suicídio inconsciente? Suicídio inconsciente acontece inúmeras vezes. Por exemplo, o avô de vocês, o nono, como chamam, né? Ou a nona, as pessoas que, vamos supor, não tinha ainda os comerciais de TV, os filmes, né? Quem é aqui, né? Eu tenho menos de 50, ainda bem, ainda tenho menos de 50, né? Menos de 50 eu tenho, como que bom dizer isso, né? Mas, quem tem aqui mais de 50, um pouquinho menos de 50 como eu, vai lembrar. Quem lembra aqui dos comerciais, levanta a mão, os comerciais de TV e os filmes, que a melhor coisa que tinha era ficar com um cigarrão na boca. Quem lembra disso? Levanta a mão aí. Inclusive eu paguei para fumar, sabia disso? Fumei pouco tempo, porque eu tive que pagar para deixar e não tinha ninguém. Tossia, e eu não conseguia, porque a fumaça saía pelos ouvidos e por aqui. Eu digo, meu Deus, ninguém põe fumaça pelo ouvido, sou eu. Achei que eu tinha algum problema aqui, né? Mas foi pouco tempo, graças a Deus. Mas o que acontece? Até meu pulmão ficou limpo, fiz um tratamento espiritual na época, com fé, com tudo, chupei bastante laranja, porque o espiritual lá, chupe laranja, sabe o que eu estava fazendo? O suco. Eu mandei chupar laranja, não tomar o suco. Eu digo, ai. Fizemos depois radiografia na época, estava, 100%. Olha, fumar hoje, com toda a propaganda que tem no cigarro, com toda a mídia dizendo que fumar, aí é um suicídio inconsciente. O que eu achei muito lindo lá em Portugal, bonito de ver, sabia que os portugueses tomam vinho como se fosse água, uma taça de vinho, uma jarrinha, né? Só isso, e acabou-se. E vão viver a vida deles. Aqui no Brasil, a pessoa quer tomar 3 garrafas de vinho, 5. Cerveja é para poder fazer xixi a noite inteira. Que prazer tem, né? Tu toma um monte de cerveja, vai lá e faz pipi. Toma um monte de cerveja, vai lá e faz pipi. Toma um monte de cerveja, vai lá e faz pipi. Cada um é cada um.
Eu não critico. Cada um faz o que quiser do seu corpo. Agora, os suicídios inconscientes estão ligados aos excessos, aos vícios, aos condicionamentos. Tudo que me trouxer condicionamento, que só sou feliz se eu beber na sexta-feira, se eu não beber no sábado eu não sou feliz, aí realmente já é um vício, um suicídio. E se eu sei que minha saúde, porque tem gente que pode beber, tem gente que não pode e quer, não tem saúde para isso. Eu sei que o médico diz, olha, não beba mais que vai ter uma cirrose. É suicídio inconsciente. O próprio André Luiz, a história dele, vocês conhecem, né? Quem assistiu o Nosso Lar ontem? Passou na televisão. Opa, teve o Nosso Lar ontem, não, né? Eu já tinha assistido umas 3 vezes, né? Mas o suicídio inconsciente é quando eu sei. Fenômeno não convence ninguém, porque o médico sabe que não deve fumar e muitas vezes está com uma carteira de cigarro aqui, né? Porque ele é um ser humano, porque está com uma bata de branca, tem ali um comportamento por trás, tem um ser humano, tem uma pessoa cheia de falhas e defeitos. Não é o título, o currículo que vai dar um título de boa índole, de má índole, de moral ou de falta de moral. Somos pessoas no mercado de uma terra que ainda está no mundo que se vai chegar um mundo de regeneração ainda. Então há vários tipos de suicídio inconsciente. Vários. O fumo, a bebida, a droga. A droga, inclusive, os alucinógenos de uma forma geral, segundo. Mas os índios, tem gente que vem dessa desculpa. Um rapaz veio dar uma desculpa aqui para mim. Mas o que é que o senhor acha que os índios pegam a folha de coca e fazem um alucinógeno para sair fora do corpo? Eu digo, mas qual é o motivo que eles fazem isso? Quantas vezes eles fazem isso? Numa comemoração, numa época, num determinado dia e lugar. Mas não fica fazendo isso todo dia. Você fuma maconha todo dia? Isso é verdade, é verdade. Não pode. E outra coisa, você fuma maconha e está prejudicando sua mãe, roubando as coisas. Se você fumasse maconha e se destruísse sozinho e a família ficasse, mas vocês ainda destroem a família. É um dos maiores suicídios, né? Só que não é inconsciente, esse é bem consciente. Porque droga é uma droga, mas a pessoa continua na droga. E nós devemos muito respeito à família dos drogados. Merece muita caridade, sabe? Porque não é fácil. Porque quando a pessoa entra na droga, a família parece que entra também, mas de uma outra droga. A droga do sofrimento, do vexame. Isso sim. É o infortúnio oculto. Os familiares dos drogados, as pessoas que estão passando dificuldade porque perderam seu status, perderam seus empregos. Isso sim é infortúnio oculto. Pergunta da internet. Boa tarde. Se possível, gostaríamos de deixar uma pergunta para a palestra de logo mais. Desculpa, já devia continuar. Logo mais está terminando. Se estamos todos já pré-programados pela espiritualidade, gostaria de saber se nos casos de desencarne coletivo, por exemplo, queda de avião, todos já vieram com essa programação ou temos outra explicação para isso? Tem outra explicação. Inclusive, já dei aqui para o pessoal da casa, já perguntei para os espíritos. Perguntei, inclusive, a vários espíritos aí, quando começaram a psicografar, que alguns iam me visitar lá no sítio, me visitar aqui em casa. É ele. Numa dessas, assim, eu digo, vou fazer uma pergunta, porque eu tenho que não quer calar, né? Aí eu perguntei sobre esses desencarnes coletivos, que na internet está cheio, que é um karma, Sabe que a espiritualidade me respondeu? Que existe o acaso. Que eles não podem prever tudo, senão, como é que é? Como é que ele vai cuidar? Uma pessoa vem para a Oktoberfest aqui em Blumenau, enche a cara... O anjo da guarda está fazendo o curso não sei aonde, ele tem que perder tudo porque o cara foi avisado, foi tudo. Fizeram esconder a chave, fizeram tudo, ele foi. Não, é o desencarne. Por que desencarne? Isso dá para comprovar com os estudos do Dr. Ian Stevenson, que foi aquele policial que levou um tiro e que a criança diz que eu fui um policial assim. Quem já viu isso? Levanta a mão. Muita gente viu. Que ele vem contar porque exatamente são as fatalidades. O nosso espaço aéreo brasileiro, durante anos, eram os espíritos que cuidavam. Vocês lembram disso? O espaço aéreo dos aviões, eram os espíritos aí. Fizeram acontecer um monte de coisa para as pessoas acordar, porque os espíritos estavam cansados. Peraí, a gente não tem que ter esse serviço. O espaço aéreo brasileiro, lembra? Ninguém lembra, tá vendo? O Brasil é um país sem memória mesmo, ninguém lembra disso. Ou foi notícia nacional, que o nosso espaço aéreo estava todo descontrolado, mas eram os espíritos que cuidavam. Imagina que os espíritos cuidavam, mas ninguém sabia disso. Sim, existe fatalidade, existe também acaso. Espírita tem uma mania de tudo tem que ser karma coletivo. Isso aí é um engessamento da verdade. Se vocês confiam um pouquinho nesse Zezinho que ele fala aqui, e eu perguntei para a espiritualidade. Porque eu não sou muito de fazer muita pergunta, não. Sou mais de obedecer aquilo que é verdade. E não é todo espírito que eu vou achar que está certo, não. Eles também são espíritos também. Agora,
Muitas fatalidades. Está aí a prova, doutor Ian Stevenson, se a gente for olhar os casos. Quando uma pessoa é tirada da vida, ela reencarna mais rápido do que os outros. Se eu fui no desastre de avião, eu desencarnei, logo em seguida eu vou reencarnar. Se eu sair com a leucemia e que eu não completei a coisa porque eu não me cuidei, a leucemia foi para parar algumas coisas que eu ia fazer de errado por causa de um monte de coisa, ou eu peguei aquele vírus porque eu não me cuidei, ou que eu estou com muita raiva, que eu estou fazendo tal coisa, porque eu estou resgatando alguma coisa, logo em seguida eu posso reencarnar? Sim. Mas nem tudo é. A resposta é essa. Existem. Mas essa questão de karma coletivo, desencarne coletivo, tudo é coletivo, eu quero saber onde é que está isso, como isso pode proceder. É fora da lógica. E como é que se explica os casos do Dr. Ian Stevenson? Como é que se explica os casos das reencarnações, das fatalidades de tiro? Ah, só pode haver fatalidade de tiro, fatalidade de desastre de avião. Não pode haver fatalidade também no coletivo? Sim. Porque se aproveita, né? Ih, olha a ficha da pessoa. Ai, então deixa que vai ser bem aproveitado isso aí. Desastre, ele está fazendo um monte de coisa mesmo. E se ele está fazendo isso, vai beber lá, vai fazer tudo. E quer ainda cercar as meninas, dizendo que as meninas de Blumenau é fácil da Oktoberfest. Venha de São Paulo, venha do Rio, que aqui você pode ver um monte de lourinha, é um monte de galeguinha para você. Aí é melhor desencarnar ele para ele não ficar chamando as outras pessoas para Blumenau para fazer, não é, esses apertos com as meninas. Vamos desencarná-lo. Pode acontecer também. Nada é tudo engessado, as pessoas gostam de engessar. O problema que quem deturpa o espiritismo e as noções das lógicas são as próprias pessoas que querem ter uma resposta para tudo. Tudo tem que ter uma resposta. O homem foi na Lua, foi lá várias vezes, né? E não sabe o que fazer com o lixo ainda na Terra. Em vez de resolver o lixo da Terra, está preocupado com a Lua, com Marte, com não sei aonde. Mas por que não resolve a questão do lixo na Terra? Quantos lixos europeus vêm aportar no Brasil e voltam o navio e ninguém faz nada porque manda calar a imprensa? Quantos países aí da África que estão recebendo lixo lá dos Estados Unidos e por que ninguém resolve a questão do lixo? Mas quer ir para a Lua? Isso é o ser humano. Eu não resolvo da minha casa, não faço caridade na minha casa, mas quero fazer caridade no centro espírita, quero fazer caridade para o estranho. Agora o meu filho, eu não faço caridade da minha filha, o meu marido, a minha mulher. Isso é uma deturpação da lógica, do senso de observação. Eu não acredito muito que todos os desencarnes, desastre de avião, desastre de trem, tudo isso é um karma ou é uma morte coletiva, é um desencarne coletivo. Não, nem todos não são não. Muitos realmente, a lógica aponta, são fatalidades. A pessoa buscou, a pessoa procurou. A vida dela não está boa. Aí, se ela estiver ali... Agora, muitas pessoas não têm que passar por isso. A passagem está errada, ele não consegue embarcar. Vocês já viram muito caso desse, né? Aquela mina caiu do avião na África, não era para ela morrer, ela ficou dentro do mar. Todas as coisas contra para a pessoa ficar viva e ela ficou viva. Que também tem isso também. Tá? Então, acho que tá bom, né? Por hoje. O meu tamanho eu já falei demais. Mara, para encerrar, nos vem à mente para contar uma historinha. A gente contou também lá em Portugal, num dos encontros que nós estávamos. Um casal de jovens namoravam, muito pobres. E eles tinham um sonho, que era de um dia eles ficarem ricos, porque eles eram pobres e naquela cidade que eles moravam não tinham condições. Foram para uma grande cidade. Mas antes de ir, a moça fez assim: olha, você vai ter que me prometer algo. Ele disse: prometo qualquer coisa, te amo, né? Pode falar. Ela disse: não, estou falando sério. Sim, mas pode pedir. Eu quero que você assine. Ele nem leu direito o documento. Ah, você está dizendo aqui que vai levar... Não, se a gente ficar rico, você pode levar o que você quiser, a joia que você quiser. Ele assinou. Ela foi no cartório, passou em cartório, assinatura, e disse: meu Deus, tem cartório. Foram para uma cidade maior. Nessa cidade maior, isso era nos anos 30, 40 ali, 50. Mas trabalharam tanto. Mas trabalharam tanto, os dois juntos, cada um trabalhando, que ficaram ricos, mas muito ricos. Voltaram lá, compraram uma casa para a mãe dela, uma casa boa, reformaram, e muito ricos. Só que aí houve aquela questão da economia, o negócio começou a dar errado. Aí começou a discussão, porque muitas discussões dos casais é por conta do financeiro. Ou das famílias. Aí começou ele a acusar ela que ela comprava muito vestido caro, e ela jogar na cara dele que comprava carro porque ele tinha uma moto, porque tinha isso, e começou a jogar para lá e jogar, e aí começou, naquelas semanas faltava, já estava a festa de casamento deles, estava marcado, os convidados, os indivíduos, e aí começou a briga. Um dia aí veio a coisa pior que pode acontecer num casal ou numa família: a falta de respeito. Começaram a se utilizar de baixos escalões de palavrões, de acusações mútuas.
Você olhar para fulana, você olha para cicano, porque não sei o que lá, começou aquela confusão toda. E o outro dia era o dia do casamento. E ela disse, quando terminar a festa eu vou embora. Ela já tinha arrumado a mala dela, tudo. E ele, com raiva, e os dois fingindo, mas aquela amiga que era mais íntima disse, vocês não estão bem, né? Sempre aquela familiar, aquela amiga que disse. Aí negaram tudo. E ele começou, a beber uísque, a misturar as bebidas. E ela, quando todo mundo foi embora, ele já estava entrando em coma alcoólico. Você sabe o que é coma alcoólico, né? Estava apagado já, tanto beber. E ela pegou as coisas dela todinha e disse para o motorista, pega ele e joga dentro do carro também. Jogou ele dentro do carro. Quando ele acordou, foi na casa da mãe dela. O que é que eu estou fazendo aqui? A casa lá é minha, não é sua não, a casa é minha e tudo, você tem direito a levar. Ela pegou, jogou o documento para ele, aí ele começou a ler o documento. Sim, você tem que levar o bem mais precioso, mas você já tem as suas joias, você já tem isso. Ela disse, não, o meu bem mais precioso é você e eu trouxe comigo. Muita paz, que Jesus abençoe a todos aí, aqui e acolá. Tchau, tchau. Realmente, né? Emocionante. Obrigada, Zé, pelas informações, pelos ensinamentos de hoje. Então, agora, vamos relaxar. Todos nós, fechando os nossos olhos. Para a gente poder receber o passe, ouvindo a oração que o Zé irá proferir neste momento. Papai do céu, e que espiritualidade, boa amiga, que por ora, fraternalmente, nos aquece o coração. Pois a vida terrena não é fácil, meu irmão. Aí estás, contando as quimeras dos anos que lá ficaram atrás. És filho, filha, és pai, és mãe, és irmão, primo e amigo. Pois um dia, com a voz de Jesus e os seus ensinamentos te digo, cuida do vosso espírito imortal, pois nessa chegada desses dias que antecedem o Natal, a voz sublime do nosso Jesus te implora ao coração, olha em tua volta, se vês desgraças e comiseração, estende, solicita a vossa mão, para que esse pequenino ou pequenina, fora do lar, no orfanato, no abrigo, possa olhar nos teus olhos e formular uma oração. Obrigado, Jesus. Obrigado ao Pai. Obrigado, meus irmãos. Que assim seja.